Nunca misture o caixa da sua pessoa física com a sua pessoa jurídica, porque você vai colocar o limite do cartão de crédito na sua startup e se der errado, você não tem cabeça para sair da fossa, você se meteu na pessoa física. Você é o empreendedor por opção ou por necessidade? Se é por opção, não reclama, só faz. Vai ser difícil, você vai apanhar, custo de oportunidade, vai te incomodar por muito tempo, mas assim, não enche o saco. Cara, ele tá revolucionando aí o mercado imobiliário na parte financeira das construtoras. Hoje já estão processando aí mais de 2 bilhões de reais por ano com vocês, Leonardo Gasparini. Bom dia, Ale, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Cara, conta pra gente, qual foi o momento já na empresa? Vamos começar pesado, pode ser? Vamos Cara, lá. Você falou que já teve 4 empresas, né? Qual foi um dia que você sentou no chão pra chorar, assim, que você falou assim, rapaz, o que eu fiz na minha vida? Mas só esse mês? Estamos no dia 3, né? Então, mas, não, Ale, assim, apesar de já ter um pouquinho de cabelo branco, já ter feito, né, boas jornadas aí como empreendedor, eu acho que isso faz parte da vida, né, do empreendedor, então tem dia melhor, dia pior. E de verdade, eu acho que o ponto mais importante é ter resiliência para, nesse dia de chorar sozinho no banheiro, né, o máximo ali dividir com o outro sócio, né, um momento de apreensão e tocar a vida, né? Então eu acho que o empreendedor é muito, né, essa adrenalina vem muito daí. Então tem dia que você tem certeza que acertou o caminho e agora estamos, né, vamos bombar, e tem dia que você fala, cara, deu tudo errado, aquele contrato que ia entrar, o cliente sumiu, ou tive uma tentativa de invasão hacker recente, que você fica com dor de barriga 2 dias, então eu acho que faz parte, estou meio que acostumado com isso. Às vezes à base de remédio, às vezes não, mas eu acho que essa adrenalina faz parte aí, é o que me faz estar empreendendo aí há mais de 20 anos. Cara, e é um negócio que a gente reclama, mas a gente é viciado também, né, cara? É viciado, é viciante cara, e é o desafio, né? Tipo, e de novo, né? Você vai se agarrando em alguns lemas que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Um deles para esses momentos é calma, tempestade nunca dura para sempre. Então, cara, tem aquele problema que você tem que esperar mesmo a poeira baixar, só o tempo vai te dar uma solução, um caminho. E a parte boa normalmente o mundo nunca acaba, né? Então, ter essa frieza e sangue frio, obviamente ficando mais velho ao longo do tempo, você acaba lidando um pouco melhor com essas situações. Mas, mesmo aqui na Cube, né, que é a minha 4ª empreitada, isso acontece com bastante frequência. Você vai ficando cada vez mais com casca, né? Igual a primeira vez que você vai demitir alguém, você fica assim, caraca, mano, que merda, tem que demitir. Meu, depois de 100 demissões, você já tá tipo, pô... Faz parte, né? Vamos tentar ser fera aqui com a pessoa, mas é isso. Então, e na Cube, assim, como a gente, né, trafega dinheiro já de dezenas de milhares de clientes, tem uma responsabilidade absurda, né, inclusive fiduciária, né, no serviço que a gente presta, isso, né, o nível de responsabilidade ele é muito alto, muito alto. Então não é que tipo, errei aqui um pouco do billing da semana, tá tudo bem. Não tá tudo bem, vamos impactar 8 mil clientes que ou vão receber uma cobrança errada ou eu vou conciliar errado. Então, né, essa pressão que hoje eu sinto na Cube, eu não tinha sentido nas startups anteriores. Fintech é um negócio que não é, pô, go fast and break things, né? Você não pode quebrar. Não dá. Tipo, não dá pra dar all-in todo o tempo todo, porque um all-in que der errado, você tem que começar do zero, né? Então, o risco existencial de fintech é talvez o que eu vejo de mais diferente das outras empreitadas que eu tive. Então, pô, vamos começar aí das origens, cara. Você nasceu onde? Ale, vamos lá. Eu não sei se já passou algum tocantinense por aqui, tá? Sou nascido no interior do Tocantins. É nada. No interior do Tocantins? No interior do Tocantins, nascido em Gurupi. Depois eu morei um tempinho na capital que estava nascendo, que era Palmas. E aí mudei garoto para Goiânia para fazer ensino médio. Estou em São Paulo há mais de 20 anos. Mas sua família é do agro? Não é do agro. Podia, né? O agro tá... É a coisa boa do Tocantins. Não, o agro tá movimentando muito. Inclusive, né, eu tô sempre passando por lá. Meus pais moram lá até hoje. Então você é amigo do Henrique Juliano? Não, sei bem quem são, né? Mas não... Não faz nada de bom no Tocantins lá, então, cara. Não, eu saí de lá tem muitos anos, né? Então, basicamente tem minha família que tá lá ainda, né, o agro bombando, e uma parte boa né, o agro trazendo, cara, uma nova visão de mundo e de negócios para lá, né? O Tocantins é um estado muito pequeno, do ponto de vista populacional, muito dependente de governo. Então, infelizmente, ainda os bons cases de empreendedor lá é alguém que fez coisa errada no governo, tá? Então... começa a ter hoje, né, bons exemplos. Tem até um outro grande amigo de infância que é tocantinense, né, nascido em Goiânia, mas cresceu no Tocantins, que é o Gui Bonifácio, que era do iFood, né, foi do iFood. Nada, eu não sabia que era do Tocantins. Nós somos amigos de infância, estudamos junto no colégio, e aí eu sempre brinco, tem 2 tocantinenses aqui empreendendo com tech, e ele que deu certo e eu que estou pelejando.
Que massa, cara. E aí você foi pra Goiânia lá, quantos anos? Fui com 14 anos, então morar sozinho, fazer colegial. Goiânia tem uma pegada muito forte ali para quem quer fazer faculdade de primeira linha, em São Paulo ou em algum outro lugar. Muito parecido com Fortaleza, inclusive, que também tem, né, tem uma água boa lá para a turma de ensino médio. Então fui para lá e aí vim fazer a faculdade, vim fazer GV em janeiro de 2002. Não, peraí que a gente foi muito rápido aqui nessa história, pô. Conta aí quem que era você no ensino médio, cara. Você era um cara mais desenrolado? Era um cara mais, por quadradão? Não, Ale, extremamente quadrado, extremamente tímido. Difícil até, quem me conhece hoje fala, não, você não era tímido. Tipo, não, muito tímido. Então eu ia pra escola, morava do lado da escola, sentava lá no fundão, quietinho, né, ultra focado, um bom aluno, né, um ótimo aluno. E tinha, né, o sonho de vir fazer faculdade em São Paulo. Mas então o primeiro beijo na boca foi com 17 anos. Não, assim. não, Rodão, já tinha. Não, já. Pelo menos isso você conseguiu. Não, isso começou cedo. Começou cedo, No mas... Tocantins é outra regra que eu tô ligado. Mas eu era um cara, mas assim, sempre muito tímido, mas e engraçado, né? Assim, em Goiânia, né, era um colégio super bem frequentado lá e mandava alunos para o Brasil inteiro, para as faculdades e abriu um monte de portas, assim. Então, eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar, a primeira vez que eu andei de avião na minha vida foi quando eu vim fazer vestibular. Era um avião da VASP, eu tinha uma outra prova em Goiânia, então a única forma de eu vir fazer o vestibular da GV e voltar era pegar esse avião. Então foi a primeira vez que eu andei de avião na vida, foi fazer esse vestibular. E aí eu brinco que desde então, cara, criei novas referências, abri o mundo, morei fora do Brasil 2 vezes. Então eu sempre gosto de dizer que né, ter boas referências muda o mundo. Então, né, na minha pequena, né, influência, impacto que eu consigo ter, eu sempre gosto de tentar passar isso, que, cara, dê boas referências, dê educação, que aí a molecada, né, pode chegar em caminhos que ela nunca imaginou. E foi muito o que aconteceu comigo, tá, Ale? Quem foi tua referência que te levou ali pra Goiânia e te inspirou a estudar e correr atrás? Então, Palmas era uma cidade muito nova, né? Palmas começou em 1990, né? Como capital e literalmente começaram a abrir rua. Então, quando eu mudei para Palmas com meus pais em 94, eu tinha 10 anos, não tinha um metro de asfalto na cidade inteira. E colégios eram raros, tinha lá praticamente, né, o Colégio Objetivo, que é onde eu estudei lá com o Gui Bonifácio. Então aí eu acabei indo para Goiânia justamente para buscar ali, né, um estudo um pouco mais competitivo e etc. E aí em Goiânia, aí sim que eu tive noção de que as pessoas vão para São Paulo fazer FUVEST, vão para São Paulo fazer GV, né, ou né, Largo de São Francisco, ITA, né, foi ali que eu entendi que era possível fazer faculdade de primeira linha em São Paulo. E aí volta e meia, aí você perguntou, mas por que você não fez faculdade fora? Como assim, cara? Você acha que eu sabia que era possível estudar, por exemplo, nos Estados Unidos? Tipo, não sabia nem como era, entendeu? Nunca tive um passaporte na minha vida. Então, essa referência então, veio de Goiânia porque alunos da minha sala, né, e amigos já tinham irmãos que tinham feito esse caminho. Então você começa a ver, cara, é natural, né? Eu tenho um irmão aqui do fulano que foi 2 anos atrás. E aí volta e meia encontrava, né, no final de semana ou no feriado. E aí, sim, aquilo pra mim era um mundo maluco. Tanto é que a primeira vez que eu pisei em São Paulo foi para fazer o vestibular, inclusive. Então era tudo muito novo, um pouco assustador. E aí, ao longo do tempo, você vai ser obrigado, né? Ou você vai ou vai, né? E aí, cara, um pouco mais na adolescência aqui, que chegava em casa, assim, teu tempo livre, o que você fazia? Não, cara, assim, nada, assim, de muito diferente. Uma pelada ou outra de futebol, mas assim, isso era uma vez por semana. Então eu era muito focado ali mesmo, né? Quando eu morava sozinho, cara, eu fui pra lá pra estudar, né? Então, apesar de estar naquela fase áurea ali da adolescência, né? Dos 14 aos 17, meu objetivo era muito claro. Eu fui pra lá só pra isso, meus pais, né, sacrificando absurdamente pra conseguir me manter lá. Então, sempre fui muito focado e tive pouco tempo livre, tá? Exceto ali, né, um futebol ou outro ali. Não era mau jogador, não, viu, Ale? Fazia lá meus golzinhos lá, Não passava vergonha, mas não era o capitão também. Não, tava ali no meio, tá? Nunca era o último a ser escolhido. E teus pais trampavam o quê, cara, o trampo? O meu pai Meu pai tem uma história super bacana, ele é gaúcho e mudou pro Tocantins em 1980, tá? Então é um cara que super, né, corajoso, aí desbravou muita coisa Brasil afora, e aí parou em Grupi para ajudar uma empresa de São Paulo a colher arroz na safra, era 90 dias, conheceu minha mãe é nascida em Grupi, então na época era gerador elétrico, né, não tinha energia, não tinha nada, e aí meu pai, enfim, se apaixonaram e meu pai ficou, então tá lá até hoje. Inclusive, até semana passada ficou super feliz que recebeu lá uma honraria de cidadão tocantinense, né, quase 50 anos depois, está no Tocantins. Ele foi funcionário do Banco do Brasil de carreira,
né? 20 e poucos anos trabalhando no Banco do Brasil, lá. E quando a gente mudou para Palmas, minha mãe sempre foi dona de casa, mas extremamente autodidata, né? Os dois não chegaram nem a concluir, né, o segundo grau. E aí, para ajudar nas despesas de casa, ela então montou uma floricultura, né, para ajudar mesmo com alguma renda em casa. 3 moleques, né? Eu sou o filho do meio. São 3 meninos. E aí começou um negócio que existe até hoje, são quase 30 anos empreendendo. Meu pai saiu do Banco do Brasil em 2001 para ajudar na loja. Então hoje, né, nas devidas proporções, já é um negócio super bem sucedido. Tenho muito orgulho da trajetória deles e eles também. Mas assim, Ale, eu fui, né, forjado, cara, no trabalho duro. Lembro como se fosse hoje, 13 anos sem eles tirarem um dia de folga. A loja abria de domingo a domingo. Então, trabalhar para mim sempre foi algo, sabe, que fez parte do dia a dia. É ali que você cresce, é ali que você faz, ninguém vai te dar nada. E de novo, né? E essa cultura de trabalhar muito duro e fazer o que é certo num estado onde não é a melhor referência empresarial, né? Então, isso é o que fez eu ir para Goiânia estudar há 3 anos, né, sem olhar para o lado, é o que me faz empreender até hoje, né, e virar à noite se tiver que virar. Mesmo depois de ter feito, né, 4 empresas e diferentes. Então, esse é muito do meu DNA e continua. Então, cara, é simplicidade, todo mundo é igual a todo mundo, ninguém vai te dar nada, né? Vamos ralar, você não nasceu o cara mais esperto do mundo, então, tipo, vamos tirar a diferença, né, estudando, lendo e trabalhando. Então, essa vivência dos meus pais como, né, pequenos empreendedores lá é a minha maior referência, sem dúvida nenhuma, tá? E é uma prova de que, cara, você lutando e não desistindo, você chega em algum lugar. E aí tu vendia flor lá, cara? Cara, vendia. Eu até tava dando risada disso pra trás com um amigo. A gente morava lá, então, de novo, eu era o filho do meio. Morávamos nós nos quartos dentro da floricultura. A floricultura começou lá, enfim, a gente morava lá. E era uma das poucas floriculturas da época e a turma sabia que a gente morava lá. Então, era desesperador eu com 10, 11, 12 anos ter que acordar quase todo dia de madrugada porque a funerária tocava a campainha porque alguém tinha falecido e ela precisava de coroa de flores. Então ia lá eu, minha mãe, ou eu e meu pai, né, levantar 2, 3 da manhã para preparar as flores, etc. E a coragem para colocar no carro da funerária. Né, eu com 10, 11, 12 anos de idade. Então, sim, isso para mim fazia parte. Então, não tinha horário, era isso. Tem que atender, vamos fazer. Cara, eu lembro até hoje, assim, eu demorei muito tempo a ter coragem para ir num velório, para você ter ideia. Por conta dessas histórias, assim, Caramba, é uma coisa maluca. Então, se a gente pegar um joguinho aqui e ficar te mostrando um monte de flor, você sabe quais são todas. Não, assim. todas, sei, isso eu sei. Isso eu sei né, né, eu sou casado há um bom tempo, né, e quase 20 anos de relacionamento com a minha namorada, mas uma coisa que ela não pode reclamar é os melhores buquês, etc, sempre foram os meus. E aí, cara, qual que é a boa? Passa aqui pro GigaCast que quer seduzir a gata Não, com uma florzinha. cara, a rosa colombiana, aberta, essa aí não tem erro, cara, assim, precisa de poucos botões dela pra dar aquele impacto, ela é maravilhosa. E se você quiser fazer um negócio mais refinado, com certeza tem que ter orquídea no meio. Misturado, assim, Isso tem que ser um arranjo, né? Exatamente, cara. Então eu sou daquele que vai na floricultura, fico lá escolhendo a flor pra poder montar um arranjo. Assim, No teu casamento, você pagou um florista ou não? Paguei. Mas reclamou um monte do trabalho Reclamei dele. um monte e assim, a gente combinou de não deixar minha mãe dar pitaco, porque senão o casamento não saía, né? Eu também não quis fazer não, cara. Não, a gente não deixou. A gente não deixou, cara, porque ela é muito perfeccionista, então ela ia vir pra cá só pra trabalhar, então a gente falou, mãe, você não participa das flores aí do casamento. Pô, cara, sem desrespeitar o trabalho dos floristas assim, mas no meu casamento lá, chegou minha mulher falando do culto, tal, e 23 mil reais de flor. Falei, 23 mil reais de flor? Foi barato, hein, Ale? A flor vai morrer amanhã, tá Você ligado? pondurou, Ale, você pondurou, cara. Tem uma turma que gosta e investe pesado, assim, porque de fato, né, as flores dão Dá o uma brilho pegada mesmo, especial, cara. Isso é verdade, realmente mudou a vibe do casamento, não tem como. Mas sim, cara, é perecível, dá uma dor no coração. É Dá perecível. uma dorzinha de gastar ali, né, cara? Mas o que me dava dor mesmo é que eu ia no Flores Online lá e eu via que as flores eram muito mais baratas do que ele tava me cobrando, tá ligado? Da floricultura não tá ganhando esse dinheiro todo, não. Tá indo tudo pro arranjo, pro florista. Ale, você sabe que, né, hoje nem tanto, mas durante muitos anos, né, a floricultura da minha mãe foi a principal de todos os eventos lá e etc. Então, sábado tinha 4, 5 eventos. E aí, lógico, com mais, né, vários funcionários, etc. Cara, começava tipo 2, 3 da tarde a levar as flores, os arranjos montados, e aí esperavam as festas irem acabando e a gente entrava na madrugada tirando, né, as peças, os vasos e as próprias flores. Então, assim, cara, sábado para domingo era um negócio alucinante por conta das flores e dos eventos que tinham lá.
E de novo, então por isso que na noite de sábado para domingo em Palmas, pra gente era, né, não só o melhor dia da semana de trabalho e para ganhar dinheiro, mas, cara, entrava madrugada adentro, galera saindo da festa embriagada e a gente lá esperando lá de fora para começar a tirar, porque no dia seguinte, né, já tinha que entregar o salão limpo e tudo mais. Então, essa é uma parte que me faz achar quase tudo fácil, né, quando a gente está trabalhando com qualquer startup. Assim, eu vi o que é empreender na raça, sabe, sem funding, sem opção de errar, né? E um paralelo que eu sempre faço, Ale, né, a gente teve a oportunidade de estudar, né, fazer boas faculdades, ter ótimas referências de empreendedores no Brasil, e a gente é um empreendedor por opção. Né? Você, Ale, eu hoje poderia estar trabalhando em alguma empresa bacana. Com uma vida mais tranquila, talvez ganhando mais. E provavelmente, né? Isso eu tenho certeza, né? Mas, cara, e no caso assim, dos meus pais e outros empreendedores que eu admiro, cara, foram empreendedores por necessidade. Né? Minha mãe não tinha uma opção de, vou arrumar um emprego bacana ali, não tinha essa opção. Então vou empreender, é a única opção que eu tenho, né, para ajudar em casa e tudo mais, né, e felizmente construíram um negócio muito bacana, muito sólido. Mas então eu sempre gosto de colocar esse paralelo. Se é o empreendedor por opção ou por necessidade? Cara, se é por opção, não reclama. Tipo, só faz. Né? Vai ser difícil, você vai apanhar, o custo de oportunidade, né, vai te incomodar por muito tempo, mas assim, puta, não enche o saco, né? Não vamos ficar aqui falando que a vida é dura, porque dura mesmo é quem tem que montar a barraquinha 4 da manhã para vender bolo ali na Faria Lima, na saída do metrô, né? E vai, jornada dupla, filho em casa. Falei, cara, isso é um empreendedor né, raiz de verdade. Então, assim, cara, vamos fazer o que tem que fazer, vamos fazer, né, o que é certo, porque a gente é muito privilegiado, é quase que, né, o white man problem, então, vambora. Não, cara, eu acho que, tipo, só de você não ter que se preocupar, né, sendo investido tal, com capital de giro toda semana, tá ligado? Que é o que todo mundo, a maioria da galera do varejo tem que fazer e tal. Não, é isso, cara, né, e a gente, com o privilégio de ter aí, né, os melhores investidores junto, podendo trocar figurinha, no momento do desespero, você pega o telefone, liga pra alguém, cara, o que você faria no meu lugar, o que não, então isso faz toda a diferença, e um negócio que é muito bacana, né, ótimos empreendedores e ótimos cases são cada vez mais próximos da gente, né, e da comunidade no Brasil. Então, como eu comentei contigo antes de começar a gravar, né, o Henrique passou por aqui, o Vitor, tipo, cara, sim, pelo amor de Deus, né, esses caras hoje são referência no mundo, né, não só aqui no Brasil, e eu acho que é um caminho que, né, mais brasileiros deveriam trilhar. Pô, assim, espero que daqui a pouco você seja referência no aí também, cara. Tudo der certo. Nosso primeiro patrocinador é a nossa querida Bart, que você consegue finalmente resolver os teus problemas financeiros, cara. No sentido de que eles fazem processamento de pagamento, né? Eles recebem cartão de crédito, Pix, com muito mais facilidade do que qualquer outro e faz uma solução completamente customizada pra você. Então, se você é um cara que tá começando, tá, meio falido, o produto deles não é pra você. Eles trabalham com a galera que já tem aí 3 milhões de receita ou mais na parte de processar pagamentos. Só que se você já levantou um investimento e você quer deixar o dinheiro em segurança rendendo lá, que é exatamente o que eu faço hoje, você pode fazer isso com a Bart. Então, e aí, cara, você passou na GV fazer ADM? Fiz ADM, a administração de empresas e aí, enfim, né, a jornada padrão. Estágio, empresa júnior. Mercado financeiro? Eu fiz mercado financeiro, eu fui analista de buy-side no meu primeiro job. Que inclusive foi o que me aproximou muito do mundo de tech. Eu cobria numa asset que era uma das maiores assets do Brasil na época, chamava Gas Investimentos. Então eu cobria telecom e novas tecnologias, isso em 2005, 2006. Então no Brasil o VC estava começando, o Monax estava, acho que levantando o primeiro fundo na época. Então, e nas telecoms era basicamente o oligopólio de Brasil Telecom e mais algumas. Então eu passava a maior parte do tempo olhando para o que estava acontecendo no mercado americano. Então, né, a Amazon a gente acompanhava, né, com a lupa lá atrás. Vi nascer o modelo de marketplace, a derrocada na época do eBay. Entregou a idade aqui, bicho. Não, já passei dos 40, né? Já passei dos 40. Mas e é isso que acabou me aproximando um pouco desse mundo, do que estava acontecendo lá fora. E aí surgiu uma oportunidade muito bacana. Na época, quando eu conheci o Eduardo Castro, na época, era um dos principais empreendedores de tech, né, e e-commerce no Brasil. Ele tinha sido um dos fundadores da Saks Perfumaria. Em 2006 já era o maior vendedor de perfume do Brasil. Era ele, mais o Dedé Montenegro e o Marcelo Franco. E aí conheci o Dudu, ele estava mudando para São Paulo, carioca. E aí ele falou, cara, vamos empreender, vou começar alguma coisa do zero e tudo mais. E na época foi bacana, porque ele trouxe junto, né, pela relação que ele tinha, o Romero Rodrigues, que na época estava ainda no Buscapé.
né? E era um grande... até hoje, mas era uma referência que a gente tinha na época como empreendedor. Era a única referência. Talvez a válida, única, bem exato, talvez a única. E aí fizemos algumas coisas, investimos em algumas startups e tudo mais. Um caso bacana, a gente foi muito próximo da Vtex, né, que fez a IPO na Nasdaq recente. Geraldo Mariano tem uma história absurda, né, e assim, como outros aí, são 2 brasileiros, né, desbravando no mercado americano em altíssimo nível. Pô, vem aqui no VigigaCast, Geraldo. O Geraldo, cara, Geraldo né, um cara super bacana, um dos caras mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer. Faz uma dupla muito bacana com o Mariano, eles são quase que antagônicos, né? Então. Quem que é mais do podcast, o Geraldo ou o Mariano? Não, com certeza absoluto Mariano. Então vem o Mariano, então. Com certeza o Mariano, com certeza. Ele E o Romero também, pô, tem que vir aqui. Não, o Romero tive o prazer de encontrar recente, agora tem umas 2 semanas. E, cara, fizemos boas coisas, eu moleque, então eu ficava ali responsável, né, de olhar alguns modelos de negócio e tudo mais. E aí conheci, pelo Dudu, o trio que tinha criado o Americanas.com, que era o German Quiroga, Eduardo Chalita e o Renato Drummond. Então, obviamente, já com a fusão de Americanas e Submarino, era o case que existia de e-commerce. E numa carona que o Quiroga me deu, um dia, aqueles trânsitos absurdos de 2 horas, conversando muito com ele, ele falou: Léo, cara, você nasceu para tomar risco e empreender no mundo real. Vambora. Eu falei: vambora para onde? Ele falou: cara, a gente quer montar uma startup chamada eHub, que é basicamente vai ser o maior provedor de serviços de e-commerce para a indústria que vai nascer no Brasil. Ele falou: cara, a Samsung vai vender via e-commerce, qualquer outro varejista, qualquer outra empresa vai precisar de plataforma de front, de back, de CD e etc. Isso nos Estados Unidos já está muito forte. Tinha alguns bench lá no mercado americano, Big Commerce na época era um deles, até listado em bolsa também. Ele falou: isso vai bombar no Brasil. Vamos levantar capital e vamos fazer isso. E aí, eu lembro como se fosse hoje, apesar do currículo deles, de novo, o Eduardo Chalita tinha sido CEO da Americanas, o Quiroga CTO e o Drummond o CMO. Na época eram 14 milhões de reais, porque tinha que montar CD, desenvolver plataforma e tudo mais. A gente não conseguiu. Apesar do currículo deles, era muito dinheiro na época, hoje, sei lá quanto que seria hoje, em 50 milhões de reais talvez, no PowerPoint, e a gente não conseguiu, e aí a gente teve que achar um caminho, de novo, não vamos desistir, e o caminho que a gente tentou foi: vamos falar com todos os varejistas e tentar explicar para eles que e-commerce não é modismo, e-commerce veio para ficar, vai mudar o mundo, a forma de consumo. E aí falamos com todos eles na época, o Walmart, Insinuante, Carrefour, o próprio Grupo Pão de Açúcar. E aí uma coisa que foi curioso, o Ponto Frio na época era um grande varejista, de eletroeletrônicos, linha marrom, aqui no Brasil, e estava passando por uma reestruturação absurda. Quem controlava o Ponto Frio na época era a Lili Safra, o Pedro Sherman, lá da Leblon Equities, era o presidente do conselho, amigo do Dudu, inclusive, de infância. E aí recebemos um contato um dia, final de 2007, nunca me esqueço, porque era perto do Natal. E aí era o Arnaldo Faisol, que era o RI na época do Ponto Frio, também um cara super bacana, tem uma trajetória super rica. RI é Relações Institucionais. Aqui Relações Institucionais do Ponto Frio, e boa, bem, vai me ajudando aí um pouco as siglas. E aí ele falou: cara, estamos sabendo que vocês estão aí com um time super bacana de e-commerce, com muita experiência, vem tomar um café aqui no Ponto Frio, porque chegou um CEO novo, e talvez a maior bucha dele é fazer o e-commerce parar de perder dinheiro. A gente falou: pô, legal, Arnaldo, vamos marcar, vamos sim, etc. E aí fomos lá sentar com o Manuel Amorim. Pra que ano que a gente tá aqui na história? Final de 2007, dezembro de 2007. Ou seja, primórdios do e-commerce. Então não tinha, galera, assim... Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o que? Era Braspag, assim, que passava lá? Era exatamente. Braspag, cara, o WMS só tinha um, que era o sistema do centro de distribuição, que era a Uniconsult. Só tinha ele no Brasil. A Vtex era pequenininha, atendia alguns clientes. E uma empresa que a gente era sócio que chamava E-Plataforma, era o único código que tinha, e tinha uma plataforma de e-commerce na época que chamava Ikeda, tá? Então, assim, era nada, assim, então era literalmente mato. E aí no papo com o Manuel Amorim, o que ele fala? Ele falou: cara, é o seguinte, pontofrio.com foi um dos primeiros sites do Brasil, começou em 99, essa merda só perde dinheiro, a gente perde 30 milhões por ano. Seguinte, se vocês me ajudarem a zerar essa conta, que pode ser fechando, inclusive. Fecha pontofrio.com, que já melhorou muito. Eu já tô feliz, que eu me preocupo com as outras coisas. Mas eu quero vocês para tocar o pontofrio.com. A gente falou: não, veja bem,
né? Queremos empreender, estamos aqui tentando levantar dinheiro, montar uma empresa do zero e tudo mais, etc. Era você e os 3 caras americanos. Isso, e aí o Dudu. Então eram nós 5. Vai, e eu, carregador de piano, né? Eu era sócio minoritário ali, carregador de piano. E era aquela reunião. A reunião acabava às 7 da noite. Não, fica tranquilo. Então amanhã até às 7 da manhã a gente já manda o material e faz outra reunião. Tipo, né? Eu já sabia que eu ia ter que virar à noite, né? Fazendo PowerPoint e as modelagens. E aí ele chegou e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar a história. Eu coloco esses 14 milhões, vocês arrumam alguém pra tocar e vocês vêm tocar o pontofrio.com. A gente falou, cara, que doideira, né? Tipo, putz, esse era o único caminho, etc. Então vamos, né? Aí montamos uma empresa do zero, viramos sócio do Ponto Frio, no pontofrio.com, com 20% do negócio na época. 20% do prejuízo? 20% do prejuízo, no caso. Isso foi 1º de agosto de 2008, tá? Mudamos pro Rio de Janeiro, alugamos uma salinha no flat, literalmente, tá? E falamos, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a montar essa distribuição em São Paulo, plataforma de front do zero, começar a montar time. E, cara, e assim, viramos noite, contratando gente e tudo mais. E aí, dia 15 de novembro de 2008, a gente lança, então, o novo pontofrio.com para bater de frente com a B2W. Olha que maluquice. B2W com quase 60% de market share, porque era americana de Submarino Shoptime. E a gente lá, um bando de maluco, virando noite, não tinha ambiente de homologação, não tinha nada, tipo... Era assim, pauleira. Eram uns malucos, mas os malucos que fizeram a B2... Não, sem dúvida. Mas assim, né? Mas eles já mais seniores, e aí tinha um monte de moleque de 22, 23 anos de idade, que é quem tava, né, lá, né, arregaçando o código e tudo mais, tomando risco. Você fazer o quê? Então, eu cuidava do financeiro. Na época, eu fui para ser controller, o Ponto Frio podia indicar um CFO, e aí veio o Marco Provetti, que é um cara lendário, tá na Gol há muitos anos, sempre foi VP da Gol. Ele veio, então eu ficava direto com ele, tocava tudo, financeiro, tesouraria, contas a pagar, RH. Então ele foi um belo professor para mim durante 90 dias. A Gol teve que republicar balanço em 2008, e aí o Júnior Constantino liga para ele, fala, Provetti, volta para cá correndo. E aí a vaga ficou em aberto e eu acabei virando meio que o CFO porque eu tava lá. Só que eu tinha 23 anos de idade e nunca tinha visto uma carteira de trabalho na vida, né? E aí o Quiroga, que era o CEO, sempre foi meu padrinho de carreira, é meu vestido anjo na Cuba, inclusive, tudo que eu fiz na vida. O Quiroga fala, Léo, agora chegou a hora de eu entender se você vai ter tempo para ir comigo nas reuniões estratégicas, né, e tomar decisão difícil, ou se o seu tesão é ficar virando noite fazendo planilha. Se você quiser ir comigo, você precisa montar o melhor time, tá? Que você conseguir. E aí você vai ter tempo para poder me acompanhar nas reuniões. Então, Quiroga, mas eu não entendo de contabilidade. Cara, deve ter algum sócio de alguma Big Four que adoraria trabalhar aqui cuidando da contabilidade. Deve ter algum cara do fiscal absurdo que vai... Tipo, então ele falou, não adianta, você nunca vai entender contabilidade igual, você nunca vai saber tributário igual, você não tá aqui para isso, tá? E eu falei, entendi, tá? Então isso para mim foi um choque na época. Né, porque eu era muito, muito hands-on, muito mão na massa. E aí a parte super bacana foi, final de 2009, Ale, um bi de faturamento no pontofrio.com, tá? Desesperador. Prejuízo ainda não? Não, rodando no azul, capital de giro muito positivo. Só que 2009 foi um ano muito interessante, né, de aprendizados, porque a Lely Safra resolveu vender o Ponto Frio. E aí, participamos de todas, né, as negociações com as principais casas e potenciais compradores, e o Pão de Açúcar compra o Ponto Frio no meio de 2009. E aí, né, sempre conectando os pontos. Cláudio Galeazzi, na época, um outro cara, né, muito respeitado, né, falecido hoje, era o CEO do Pão de Açúcar, talvez o maior reestruturador de empresas que passou pelo Brasil. Ele estava no GPA. Ele tinha sido chefe do trio lá na Americanas. E aí ele coloca a gente numa salinha, né, viva a voz. E ele, conhecido por ser um cara absolutamente, tipo, agressivo, expansivo, sempre usava a camisa aberta aqui até o umbigo, uma correntona de ouro, parecia o Robocop, tipo, gigantesco, tipo, marombado. Arruma as malas e vem pra São Paulo, porra! Nós vamos montar uma empresa de tecnologia do Brasil. Agora vai. Seguinte, vou entregar o Extra.com pra vocês, tô comprando Casas Bahia, e nós vamos juntar as 3 marcas e vamos pra cima de B2W. Arruma a mala e vem. A gente falou, caramba, puta que pariu, né? Agora que a gente tá achando que o pontofrio.com tava começando, vamos ter o desafio agora de assumir Extra, Casas Bahia, né? E fazer migração das 2 plataformas, etc. Pão de Açúcar não queria ter como. Pão de Açúcar não, porque como era perecível, ficou para um segundo momento, tá? O Extra não? O Extra veio, o Extra.com veio, mas não vendia alimento, tá? Era só a parte de eletro.
tá? Eletro e linha marrom. Cara, e aí, assim, eu sei que a gente acordou em São Paulo, em abril de 2010, com um escritório que era quase que um prédio inteiro ali na Vila Olímpia, com as 3 marcas já rodando, na mesma plataforma, CD integrado, capital de giro integrado, e a gente nem sabe como que a gente fez. Tanto é que quando a gente terminou toda a migração e tudo rodando, a gente falou, olha que louco, a gente não pediu R$1 pro Pão de Açúcar. Tá? O que isso quer dizer, Ale? Assim, primeiro que varejo é varejo, continua, já era ruim na época em relação à margem e tudo mais, mas a gente conseguiu fazer a holding chamada Nova.com, que até o momento pré-Fintex, 2010, 2011, foi a maior geração de valor da história do Brasil com tecnologia. Tá? A gente fez a Nova.com, que aí bateu 5 bi de faturamento, fez a IPO na Nasdaq em 2014, a gente fez tudo com 14 milhões de reais. Que foram 14 milhões de reais no Hub, tá? Que não aconteceu, não virou, a empresa quebrou, obviamente. Né? Não tinha founder lá virando noite, então óbvio que deu errado. Essa parte é importante. Como que era essa história? Então, tipo, vocês foram tudo trabalhar lá no Ponto Frio? Não, o Ponto Frio virou a nossa vida, virou nosso filho. Tentamos contratar diferentes executivos para colocar de pé uma startup e é óbvio que deu errado. Mas ela prestava serviço para vocês? Não prestava serviço. Era uma empresa independente. Então tinha lá a parte de tech, de logística. Cara, não aconteceu, não virou. Foi uma draga de dinheiro. E aí um dos bons aprendizados. Cara, negócio para tirar do chão sem dono, a chance de acontecer é zero. É zero. É zero. Tá? Então tinha dinheiro, tinha... Se com dono já é baixa, né? Não, se com dono é baixa, exato. Tá? Então assim, tinha ótimos conselheiros e tinha dinheiro. Cara, se não tiver o piloto, não vai. E a da Nova, então foi essa história, foi muito bacana ver isso acontecer. Eu fui o crachá 001, né? Eu dei entrada na conta bancária na agência do Unibanco em Botafogo. Eu fui lá 4 dias, porque o Unibanco era a agência corporate, eles não acreditavam. Chegava eu lá e, não, pontofrio.com, a gente temos pai rico, 80% da Globex, do Ponto Frio. Falei, não, garoto, tipo, não, essa história não tá certa. Por que o CFO do Ponto Frio, então, não mandou um e-mail aqui pra pedir pra abrir a conta? Falei, cara, não dá, o cara tá, a vida dele é uma loucura, já pedi 3 vezes, abre a conta, precisamos dar conta pra operar, nós vamos ser grande um dia e tudo mais. Parte boa, 2012... a gente já tinha 30% do mercado. A gente batia de frente com o B2W, assim, absurdamente. Faturando quanto, mais ou menos? 4, 5 bi, tá? Se não me falha a memória, gerando caixa. E só que aí começa um capítulo tenso de quando você fica grande. A gente não era controlador, e foi quando intensificou a briga do GPA / Abílio Diniz com os franceses, com o Jean Nauri, pelo controle do grupo Pão de Açúcar. E aí, cara, foi engraçado, assim, desembarcaram dezenas de franceses, a gente rodava com absoluta autonomia, né, que o Pão de Açúcar dava pra gente, especialmente pelo Caio Matter, que era presidente do nosso conselho e era o braço direito do Abílio, sempre foi. Então o Caio dava muita liberdade e autonomia. O próprio Abílio tinha uma visão muito moderna e atualizada, né? O Abílio sempre foi um cara de visão privilegiada. Mas shape privilegiado também. Não, sempre, né? Sempre. Não, ele sempre foi um cara... Tive pouco contato com ele, mas... O contato que teve foi top. Cara, inspirador, tá? No mínimo inspirador, porque era um cara que já tinha lá seus 70 e tantos e tava preocupado como é que ele ia ganhar a briga do comércio eletrônico, tipo... cara, assim, depois de ter feito tudo que ele já fez com 70 e poucos anos, você ter esse tipo de ambição é algo realmente muito bacana. E aí começou a briga dos franceses, cara, e aí o negócio degringolou. Tá? E aí o negócio foi por água abaixo. Eu, com mais outros 2 sócios, nós somos os primeiros que saíram, tá? Que eram o Fernando Vasconcelos e o Gustavo Avelar. E então saímos ali no finalzinho de 12, janeiro de 13. E aí eu brinco que desde então eu tô sem salário garantido no final do mês. E tu tirava quanto, assim, no pico? Cara, eu posso falar porque já tem muito tempo, né? Então não tem problema nenhum. Mas assim, eu tinha lá meus 26, 27 anos, cara. Eu tinha um salário de quase 40 mil reais na época. Tá ruim não, tá. Que era um dinheiro absurdo. Eu tinha aluguel pago pela companhia. Eu tinha carro da companhia. Solteiro e moleque. E tanto é que quando eu comuniquei minha mãe que eu ia pedir demissão, cara, ela chorou 3 dias. Tá? Ela falava assim, filho, não pode estar certo. Você ganha o que ninguém nunca ganhou na sua idade. Você está numa das maiores empresas do Brasil. Né? Você está num cargo ali, né, de diretoria executiva, sei lá, vice-presidência, com um futuro brilhante pela frente. É só você não fazer merda. E você está fazendo uma grande merda. E aí eu falei, mãe, eu sei que é difícil de entender, mas eu acabei de ler um livro chamado Everything Store, do Jeff Bezos, lá que conta a história da Amazon. Inclusive, esse livro eu recomendo para todo mundo.
E a única parte que eu lembro do livro é o Jeff Bezos contando para a mãe dele que ele ia pedir demissão de um dos melhores hedge funds americanos, bônus milionário, para começar a Amazon e a esposa grávida. E ele fala: mãe, eu tenho certeza que o bônus que eu tô abrindo mão não vai estar no meu livro que eu vou escrever quando eu tiver 80 anos. A história que eu quero contar, eu preciso escrever. Eu falei: mãe, o meu salário de 40 pau não vai estar no meu livro de 80 anos e eu não vou estar contando isso pro meu neto com nenhum orgulho. Então deixa eu tentar construir a minha história enquanto eu tenho tempo, sou solteiro, etc. Cara, então eu comecei desde janeiro de 13 a não ter um salário fixo no final do mês. Ale, não é porque eu tinha dinheiro guardado, posso te garantir. Tive que voltar a pedir mesada para meus pais algum tempo depois, porque as coisas deram errado. Tudo que você tinha guardado... Não, evapora rápido, né? Evapora muito rápido. E, cara, mas assim, eu acho que eu nunca fui tão feliz nos últimos 12 anos, de verdade. Assim, empreendendo solo, sempre com sócios complementares e brilhantes, mas, sabe, não tem um range de proteção. Se der tudo errado, eu vou precisar, cara, fazer minha carteira digital de trabalho e arrumar emprego. E tá tudo bem, tá? Mas, felizmente, não precisou. Ainda não precisou, espero que continue não precisando. Até hoje, cara... Cara, assim, lógico, não posso reclamar da minha vida não é ruim. Né, eu tenho dois bebês, sou feliz da vida, sou pai realizado, né, tenho ali um mínimo de condição, né, para garantir para eles ali, né, os melhores estudos e um bom padrão de vida, mas assim, tô longe de estar com a vida resolvida, preciso acertar, e o brinco que eu brinco na Cube cara, só vale erro novo. Então a chance de eu acertar é maior porque eu já tenho quase 20 anos fazendo merda, né? Isso é essa parte verdade, boa. Cara. Eu vejo essa galera do digital, a galera que vende curso e tal, os caras querendo fazer startup. Eu fico assim, cara, por que você vai fazer isso, tá ligado? Tipo, você é mais rico que nós tudo, Não complica, fala, cara, não complica, né? Não complica. Tipo assim, a galera de startup só é rica em papel, tá ligado? Tipo assim, exatamente. Porque de fato, pô, liquida daí. Mas beleza, quando dá certo, dá muito certo, né? Mas... Não, assim, por ser a quarta jornada, o que me anima, assim, de verdade, sem hipocrisia aqui, tá? A gente teve saída nas 3 anteriores, tá? Sempre uma saída estratégica. E, óbvio, não foi a porradão da vida, até porque também tinha mais sócios no cap table, então nunca foi aquela história. E eu nem coloco no capítulo, né, a própria Nova.com lá, que foi talvez a jornada onde eu mais aprendi, porque teve outros momentos lá, né? E é engraçado que os amigos acham que eu aposentei já na Nova.com. Não, você foi lá com o fundador, crachá 001, o negócio ficou gigantesco. Eu saí, cara, só com a rescisão, tá? Eu abri mão de options, até porque não era nada de outro planeta, abri mão de tudo, então assim, não foi nada do que poderia ter sido, tá? Porque de fato daria para ter feito muito dinheiro. Mas foram outras 3 jornadas muito legais, com gente incrível, com tecnologia de ponta. Então, a primeira startup, né, que eu tava com outros sócios muito bacanas, cara, a gente fez em Manaus, ou seja, totalmente fora, né, do eixo aqui Rio-São Paulo, sendo pioneiro em cloud e machine learning em 2013, tá? Então, e era uma das nossas tentativas, sabe? Conhecer a tecnologia de verdade do outro lado. E eu lembro que em 2014 a gente era um dos maiores usuários de cloud da América Latina. E era uma startup pequena que a gente montou em Manaus, né? Por que Manaus? Vamos entrar nessa história aí, cara. Como é que foi? Essa história é legal, assim. E eu longe de ser ali o protagonista da história, mas com a saída da Nova.com, eu saí junto com o Gustavo Avelar, que é meu amigo, sócio da vida, e a gente conheceu o Alberto Colares, empreendedor serial, e o Alberto falou, cara, o que vocês vão fazer da vida? Vocês dois talvez tenham o melhor histórico de comércio eletrônico do Brasil. Vocês conhecem o mercado inteiro. Vocês tinham, sei lá, quantas mil pessoas trabalhando com tech, com comercial, com marketplace. Né? A gente montou o marketplace do zero em 2012, na bandeira da West.com. Ele falou, cara, temos uma tecnologia com 3 alunos de doutorado em Manaus, que são incríveis, papers no mundo inteiro, e, cara, a gente tá pensando em focar isso para e-commerce, e vocês poderiam ajudar demais a achar ali, né, uma dor para ser resolvida, tá? Com esse canhão de tech que hoje ainda tá muito acadêmico. Como é que fazia? Cara, era um buscador muito potente, tá? Para base de dados organizadas e estruturadas. E a gente falou, cara, puta, faz sentido pra caramba
Na época, eles estavam iniciando lá uma prova de conceito com a B2W, aí começa a ironia do destino, né? A gente até um dia antes odiava a B2W, assim, de morte, porque a gente era nova.com. E a gente falou, ó, na barra de busca, sabe aquela barrinha de busca que todo site tem? Sim. 60% do tráfego passa por lá. E aquela barrinha, ela é burra. Então, se o Ale entrava e procurava TV e o Léo entrasse e procurasse TV, o grid de resposta era o mesmo. Mas peraí, mas o Ale tá procurando TV 8K de 90 polegadas, o Léo tá procurando TV portátil pro carro. Não pode ser o mesmo grid. Eu tô procurando, né, iOS e o Ale tá procurando Android. Não pode ser o mesmo grid. E aí, então, todo esse canhão a gente colocou focado numa ferramenta que só olhava isso. Então, a gente era a inteligência da barra e que te carregava até a página de compra, no carrinho de compra, servindo todos os grids, a navegação. Então, era performance assim na tampa. A gente gravava toda a navegação de todo o tráfego dos clientes. Então, era um volume absurdo. Absurdo, tô falando de 10 milhões de visitas dia, então por isso que cloud era algo, né, impressionante, e a performance era porque, né, o autocomplete da busca era milissegundos que você tinha que conduzir, porque qualquer impacto ali afetava a taxa de conversão do site. Então isso foi, cara, a gente fechou praticamente todos os médios e grandes sites do Brasil, tinha até uma empresa da Nova Zelândia na época, chamava SLI, que estava entrando no Brasil, a gente conseguiu tirar eles do Brasil praticamente. E aí a gente vendeu essa empresa em setembro de 2015 para a Lynx, que era, né, a maior empresa de tecnologia para varejo do Brasil, listada em bolsa e tudo mais. Foi rápido essa jornada, então? Ale, como a gente está num papo aqui super franco, eu posso até abrir um pouco do capô, dos motivos de ter sido tão rápido. Então, e do porquê a gente talvez não ter ganhado tanto dinheiro quanto poderia. A gente não tinha VC no CapTable. Então, no meu foi praticamente bootstrap, a gente tinha mais de 100 pessoas, time de engenharia absolutamente de ponta aqui no Brasil. E aí, de novo, já passou os 10 anos da LGPD. Mais de 100 pessoas? Mais de 100 pessoas. Era uma empresa, cara, bem legal. Assim, de novo, tech era um negócio assim na Nemu muito bacana. Mas era muito programador, assim? Muito. Majoritariamente? Muito programador, né? Muito dev. Tinha uma área de pesquisa muito relevante. E, né, de machine learning e tudo mais. E tinha uma área de operações também relevante, tá? Então, de novo, era uma operação muito nervosa. Então, era o tempo todo medindo performance de todos os sites clientes, etc., para garantir que ele não caía, que a conversão estava acontecendo e tudo mais. E aí, vamos falar de erros que nenhum empreendedor deveria cometer. Tá? Primeiro deles, que a gente cometeu na Nemu, até porque não deu tempo, sim, a gente fechou a conta da B2W. E era uma conta absurda, tá? Para o nosso tamanho. E final de 2014 era 50% do faturamento, tá? O B2W, conhecido por nunca ter sido, né, a cultura mais leve com o fornecedor, né, isso é histórico. Eles conseguiram, na minha visão, piorar a cultura do 3G, que já era, sempre foi muito dura, mas a B2W fazia questão de, sabe, ser um pouco ainda mais ácida. Que é tipo assim, pagava em 6 meses o que ele te devia. Cara, paga um dia que eu quiser, eu sou grande, senta aí na recepção, espero o dia inteiro que se der tempo eu te atendo, senão não tem problema, volta amanhã de novo. Sempre foi a cultura deles e a gente era o principal fornecedor de tecnologia. Mais de 90% da venda da B2W passava por algum algoritmo nosso, tá? E aí, final de 2014, o que acontece? Dilma, reeleita, e aí eles entram em contato e falam o seguinte: o Brasil vai acabar, tá? Vai entrar numa recessão e tudo mais. Por proteção de caixa, a gente não paga mais ninguém. A gente falou, cara, tá bom, mas você tem que lembrar que assim, nós somos uma startup, né? Meu maior custo é o custo de cloud para te servir, né? E se você parar de me pagar, né, parar de conseguir te atender. eu não consigo te atender, né? Tipo, vai chegar uma hora que vai simplesmente vai cair a cloud, não é nem que eu vou te desligar, vai cair tudo. Não. Cara, e assim foi, entramos em 2015, etc. E aí eu lembro que eu e o Gustavo, a gente foi para uma reunião na famosa sede da Americanas, lá na Praça Mauá, no Rio, e eles reafirmaram. Falou, cara, não vamos pagar, o Brasil vai acabar. E você falou, não, mas tá bom, mas assim, a gente vai avisar que sim, daqui 15 dias vai desligar tudo. Pagamos até agora, cloud, etc. Não dá, 6 meses de atraso já. E aí, cara, desespero. Um diretor deles, que eu não vou citar o nome aí só por questão agora mesmo de sigilo, mas que foi envolvido na fraude, na famosa fraude da Americanas recente, ele vira pra gente e fala, podem ficar tranquilos,
fecha a empresa que eu contrato todo mundo como CLT. Aí a gente falou, cara, tá bom, entendi. A gente sabia que os caras eram difíceis, mas não que eles eram sacanas, para usar aqui um português de mais alto nível. Pô, mas doido, né? Porque ele tá tipo assim, não quero gastar. Mas Não, daí tipo, você termina, daí eu vou gastar. não, mas tipo, na prática, tipo, eu contrato todo mundo, vem pra cá, tipo, ao invés de eu comprar vocês, que poderia ser uma opção, era uma das opções que a gente colocou na mesa. Falei, cara, você tem um time de mais de 100 pessoas, de engenharia de ponta, compra a gente. Imagina esse time trabalhando só pra vocês. Olha que incrível. Não, fica tranquilo, fecha a empresa que eu compro todo mundo, que eu contrato todo mundo. Aí a gente, cara, voltamos desolado. E aí, de novo, entra a outra parte, o bright side da história, de sempre tentar fazer coisas legais, corretas e deixar portas abertas. Longa história curta. Em 2012, eu fui para um shop.org, ainda pela nova.com, e tive o prazer de conhecer lá no evento o Alberto Menache e o Jean Klaumann da Lynx. O Alberto CEO, o Jean VP. E aí, encontramos na fila do almoço, papo bom, eles querendo falar de e-commerce, me conta aí como é que não é e tudo mais. E aí passa uma tarde inteira conversando nós três. E eu aprendi um monte com eles, falamos, Lynx, de novo, era a principal empresa de tecnologia de varejo no Brasil, listado em bolsa e tudo. E aí, lá em poucos dias depois dessa fatídica reunião lá no Rio, o Jean me liga. Olha que doideira. Não falava, nunca tinha falado com ele. Olá, Léo, tudo bem? Como é que você tá e tal? Não, Jean, bem. Falou, cara, putz, estamos pensando aqui em fazer algumas coisas de digital, acelerar e tudo mais. Pô, lembrei de você, o que você está fazendo na vida e tudo mais. Eu falei, Jean, tô empreendendo, tô no mundo aí, tô fazendo umas coisas de mercado imobiliário agora, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Mas eu não tô disponível, né, pra gente bater papo e ir, eventualmente, pra Lynx. Mas se você topar, vamos marcar um papo, porque talvez eu tenha a solução que vocês precisam. Melhor do que eu. O quê? Falei, não, a Nemu, uma startup, né, que eu tô lá com os outros sócios, mais de 100 pessoas, a gente atende o e-commerce inteiro. Já que você quer entrar em digital, cara, talvez seja um ótimo embrião. Ele falou, não, então podemos marcar semana que vem? Não, podemos marcar. E aí, então, tivemos uma reunião eu e o Gustavo, com o Jean, o Alberto Menache e o Denis, que na época era o CFO da Lynx, e é um cara brilhante. Fica aqui a sugestão, trazer ele aqui. Para mim é um dos melhores executivos do Brasil, de longe, se não for o melhor. Quem? O Denis. O Denis, que era o CFO. Isso, que hoje ele é o CEO da TOTOS. Legal. Tá? E aí, e aí começa, né? Tudo que um bom negociador te falaria, a gente fez o contrário, eu e o Gustavo. A gente falou, cara, a gente não tem tempo, nós vamos quebrar. Nós vamos ter que abrir o coração. Nós vamos chegar para eles, nós vamos falar, nós vamos quebrar, mas se fosse vocês, olha o negócio para comprar, porque a gente tem um ativo que ninguém tem. Gustavo falou, cara, é isso que nós temos que fazer, a gente não tem tempo. Falei, cara, então sim, esquece tudo que a gente aprendeu de negociação na faculdade, porque é isso. Então vambora. Chegamos lá, cara, e aí abrimos o jogo. Estamos jogando contra o patrimônio, bababá, a história é essa. Nosso maior cliente tem 50%, não paga tem 8 meses, dava, sei lá, 10 milhões de reais. Pra gente era uma fortuna, né? Pro tamanho da nossa empresa. E é isso, mas olha o time que nós temos, olha o Gustavo era o CEO, olha o Gustavo, o currículo do Gustavo, o currículo da Renata, o currículo do time de tech, nananã. Cara, tá pronto o time. E se bobear vai ser muito mais barato do que vocês estão imaginando. Aí eles falaram, cara, pô, legal. Mas quem que é esse cliente? Aí ele falou, não, putz, cara, não, é B2W. Você sabe quando o cara te dá um abraço virtual? E aí eles falaram, é a nossa maior inadimplência aqui na Lynx. Lojas Americanas. Óbvio que não com essa concentração, mas assim, é o cliente que mais dá trabalho. Seria bom a gente juntar forças e a gente ir atrás dessa inadimplência juntos. Nós temos um problema em comum. Eu falei, nossa, né? Tipo, que legal, enfim. Qual que era o problema? Eu falei, a gente não tem tempo. Eu sei que vocês são uma empresa listada, né? BNDES ainda era sócio lá, se eu não me engano. E eu falei, a gente não tem tempo. Vocês vão ter que decidir muito rápido. E eles falaram, não, a gente consegue decidir rápido. Vamos chamar conselho, vamos colocar uma non-binding semana que vem e vamos fazer acontecer.
Cara, e aí, barata voa, né? A gente, contenção de caixa, etc, etc. Assinamos em setembro de 2015 a venda, então, de 100% da Nemu para Lynx. Né? O grosso todo do time foi. Você não foi? Não fui, porque eu tava com outros problemas. Eu tava com meus problemas nos meus negócios imobiliários que eu tinha começado. E aí, com a crise imobiliária de 2015 e 2016, eu tava sem dormir por outros motivos. Então, não fui pro dia a dia. Pô, tava numa fase boa então, hein? Uma fase, cara, tava tenso, muito tenso, muito tenso. Talvez aí que eu entendi, cara, o que que é ficar sem dormir, de ter folha de pagamento de 300, 400 mil reais para pagar e não ter a mínima ideia de onde arrumar R$ 1, tá? Mas enfim, esse capítulo a gente pode explorar um pouco mais. E a parte da Lynx que foi engraçada, de novo, né? Isso foi em 2015. Cara, em 2025, por isso que eu falo, né, de deixar as portas abertas e fazer coisas certas. O Jean, cara, é um dos meus maiores anjos aqui na Cube, né? 10 anos depois. O Gustavo hoje é VP na TOTOS, braço direito do Denis. E a Nemu, né, foi um case lá dentro da Lynx. E teve um lance curioso, porque no mesmo dia que eles compraram a Nemu, eles compraram uma startup chamada Kaordic, lá de Florianópolis, que era especialmente do João Bernard e do Bosco. E a gente era concorrente, quase que mortal. Porque a gente acabou... eles eram muito fortes em recomendação, a gente forte em busca, e a gente acabou convergindo para competir em tudo. Eu conheço essa. O João que fundou a Cove trabalhava lá, eu acho. Pode ser, pode ser, pode ser. Nascendo em Floripa, o João Bernard é um cara absolutamente fora da curva. E a Lynx tinha por hábito comprar sempre os dois principais players dos setores que ela entrava. Entendi. Então eles compraram os dois no mesmo dia. E aí eu lembro do Denis falando, e a gente suspeitava, óbvio, mas o Denis falou, então a partir de agora assinamos, beleza, a TED vai cair daqui a pouco na conta de vocês, pode olhar aí o aplicativo do banco. Quando vocês saírem à porta, aí vocês vão ter que dar um abraço na turma da Kaordic, que eles estão aqui na sala do lado. E a partir de agora vocês são os maiores aliados, e a concorrência ficou para trás. E aí, óbvio, começou uma relação super bacana de amizade com o João Bernard, com o time da Kaordic, o Lucas Zago, que é o meu CTO aqui na Cube, era um dos principais caras de engenharia da Kaordic na época. Então, assim, eu acho que um pouco de aprendizados aqui, Ale, a primeira clássica nunca dependa de um cliente, tá? Porque ele pode te matar. Então, isso é muito grande. E se você depende, não se coloque numa posição onde ele pode jamais, te matar, né? Jamais, né? Mostre pra ele que você não depende, né? Ou finja que você não dependa. Mas e o outro lado cara, as portas que você vai deixando abertas ao longo da vida talvez é o seu principal ativo. E vai te proporcionar coisas que você talvez você nem imagina. Então isso foi legal. Como eu estava muito envolvido com o setor imobiliário. E de onde foi essa história do meu imobiliário aí? Ale, isso tem muito a ver com o Tocantins. Porque quando eu saí da Nova.com, é óbvio que eu queria empreender com tech, mas eu queria muito fazer algo de economia real. Tá? Confesso que eu saí um pouco frustrado com tech. Falei, o Brasil não tem dinheiro para longo prazo, dependendo da visão do investidor, você vai ter que fazer coisas de curto prazo e naturalmente tomar decisões erradas. E alguns dos meus amigos de infância do Tocantins, até pela expansão urbana que teve lá na região, no norte, centro-oeste e tudo mais, viraram grandes loteadores. Então, inclusive, se você for olhar hoje, talvez algumas das maiores loteadoras do Brasil tiveram o Tocantins como berço, tá? E aí eu falei, cara, esse negócio é muito bom. Tem que ser bom, porque os caras estão andando de jato e dinheiro a rodo. Essa conta, não é possível que essa conta é a conta que eles me falam e tudo mais. Eu falei, eu preciso aprender desse setor. E aí comecei a aprender, gostei, fiz bastante coisa de loteamento Brasil afora. Só que em 2015 e 2016 eu quebrei. Obviamente, como todo mundo. Mas começou quando essa jornada do loteamento? 2013, 2012 e 13. 2012 e 13 com uma atividade paralela, então... Então o que você ganhava lá no Ponto Frio, você gastava em lote. Gastei, coloquei, e aí me alavanquei absurdamente. Cheguei a ter, sei lá, mais de 50 milhões de reais de dívida com fiança pessoal. Óbvio, a fiança não valia nada, né? Mas eu levantei alguns CRI na Faria Lima para bancar a exposição de obra e tudo mais. E aí, óbvio que eu quebrei em 2015 e 2016. E a parte boa, que talvez que tenha me salvado, assim, foi desesperador. De verdade, assim, não recomendo para ninguém. Vou deixar aqui uma segunda pílula de aprendizado. Nunca misture o caixa da sua pessoa física com a sua pessoa jurídica.
Nunca misture o caso da pessoa física com a sua pessoa jurídica. Porque você vai colocar o limite do cartão de crédito na sua startup, né, na sua PJ, e se der errado, tipo, você não tem cabeça para sair da fossa que você se meteu na pessoa física. Nessa época eu tive que pedir para meus pais mandarem mesada para eu conseguir pagar meu aluguel aqui em São O Paulo. patrocinador é a Avenia, onde você consegue com tranquilidade trazer o dinheiro de outros países para o Brasil ou mandar dinheiro para fora também, através da tecnologia de stablecoin. Eles criaram a BRLA, que é a stablecoin brasileira do real, né? Então você consegue com muita facilidade fazer isso sem ter que se preocupar, tipo, onde está o dinheiro? Por que demora tanto? A última vez que eu trouxe dinheiro com eles, cara, questão de 1 hora que eu mandei o dinheiro já estava na minha conta aqui no Brasil, cara, e eu acho que eles perdem dinheiro na taxa deles porque é extremamente agressivo e competitiva. Cara, descreve a tua vida, tipo assim, em agosto de 2015, tudo que tava acontecendo, vai, pra ficar um corte bonito, assim, Não, eu fui obrigado a levantar uma dívida absurdamente cara de um CRI, de quase 50 milhões de reais, onde eu dei aval na física, ou seja, ou eu pago ou eu nunca mais ia ter CPF limpo. E o principal, esse dinheiro não foi suficiente para tampar o buraco. Esse foi o pior. Por quê? Porque os extratos continuaram acontecendo, o estouro de obra, então a obra que ia custar 10 passou a custar 13, né, tinha coisas espalhadas em diferentes lugares do Brasil, e o caixa furado, e sim, cara, por muitos meses eu não tinha o dinheiro para pagar a folha de salário, tá? E aí não é a folha de salário de dev, né, bonitão, bem formado, cara, era a folha de salário de pedreiro, dos analistas de cobrança, que ganhavam um salário mínimo, que dependia daquilo para comer. Então, assim, nunca mais quero me ver nessa posição. E o principal, Ale, na minha pessoa física, eu não estava diferente. Então, não era que eu preocupava só com a PJ, né? E como é que eu ia levantar o caixa para pagar a folha. Na minha física, eu falei, e o aluguel desse mês? Será que eu vou ter que pedir mesada de novo? Tipo, não é que meus pais, de novo, tem uma condição ok, mas não é que eles, né? Ah, pai, me manda aí. Tipo, uma coisa é, pai, me manda aí R$1.000 aqui que essa semana tô furado. Ah, me manda mais 500. Eu tava no nível tipo, putz, pai, será que você tem R$50 mil pra me mandar essa semana? E óbvio que eu sabia que ele não tinha. E nem ia fazer isso também com ele, porque ele ia vender o carro para me mandar esse dinheiro e obviamente que, né, eu ia transferir o problema para ele de certa forma. Então, viver naquela situação sem ter para onde pedir ou levantar esse capital foi muito, muito, muito desesperador. E nesse meu momento... Mas sobrevivemos. De novo, a tempestade nunca dura para sempre. Ela demorou um pouco nessa época, mas ela não durou para sempre. E aí o que me ajudou muito foi o seguinte, e conectando com uma outra jornada de tech. O Alberto Colares, que era o sócio que tinha nos convidado e atraído para a Nemu, não ficou no dia a dia da Lynx. E aí, conversando com ele recebeu lá uma ligação do professor Nívios Viviani, que é um professor honorário lá, emérito da Federal de Minas. Eu tô ligado, aquele que fez o negócio do Google. Exato, bom que você sabe da história, cara. Essas duas histórias talvez mais iniciais aqui, né, do ecossistema brasileiro de tech, e o Nível é uma figura central e que deveria ser muito reverenciado pelo que ele fez, né? Uma das empreitadas foi a Aquan pro Google lá em 2005. E aí o Nível fala, seguinte, eu tô com, sei lá, 3 anos de pesquisa de AI, Deep Learning e etc. aqui na UFMG com alunos de doutorado. E queria muito que você desse uma olhada. Vocês fizeram um negócio muito bacana na Nemu, a partir da academia, e eu acho que vocês, de repente, podem me ajudar a fazer igual. Uai. Aí o Alberto me liga e fala, e aí, Léo, anima, não anima, ir lá em BH, né, bater um papo com o Nível, entender? Eu falei, Alberto, vamos lá. Já tinha vendido, tal. Tá vendido a Nemu. E o imobiliário já tinha saído do buraco ainda não? Então isso me ajudou. Ou seja, o dinheiro que caiu, eu nem vi. O da Lynx. O buraco tava tão grande na PF e no imobiliário que eu nem vi esse dinheiro. Então assim, eu não tive nenhum gostinho de falar, nossa, recebi uma TED tô devendo, milionária. Então assim, tipo, agora o que eu faço para pagar a outra metade da dívida, né? Então foi exatamente isso. E aí fomos para BH. O Nível lá e mais alguns alunos explicaram e tentaram explicar. Eu nunca fui um conhecedor de tech, tá, Lê? Eu formei ADM, então eu confesso que eu entendi muito pouco a potência do Deep Learning que eles estavam me mostrando, e na mesma linha, papers já em conferências lá fora. E aí, 2 dias lá, o Alberto vira para mim e fala, Léo, esse negócio é o negócio mais incrível que eu já vi na vida, no mundo de tech.
esse negócio é 10 anos para frente do que a gente fazia na Nemu, no mínimo. E aí o Nível até, cara, comentando, olha aqui que legal, a NVIDIA manda pra gente todo mês os caixas com GPUs de graça pra gente testar. E aí o Alberto sempre foi um gamer, tá? Ah, Léo, a NVIDIA que são as melhores placas lá que eu jogo videogame. Eu falei, ah, nossa, pô, que legal, pô, que bacana e tal. E aí fui jantar com o Alberto, ele falou, Léo, mas nós temos que fazer uma proposta pro Nível. Nós vamos criar um negócio junto com ele. Eu falei, Alberto, beleza, mas assim, cara, eu tô quebrado até não poder mais. Ele, calma, nós vamos pensar no modelo. E aí sentamos com o Nível, e aí o Nível fala, o que eu preciso de vocês? Seguinte, eu tenho 4 alunos de doutorado, que eu pago uma bolsa hoje mensal, em torno de R$2.000, R$3.000 para cada um, se não me falha a memória. Ele falou, cara, meu dinheiro tá acabando, eu tô pagando na física, e, putz, eu preciso de alguém que me ajude a pagar isso. Eu não quero perder, né, tudo que a gente tem de pesquisa, quase 3 anos de pesquisa e tudo mais, a proximidade com a Federal de Minas, os melhores professores envolvidos, inclusive. Um deles, Adriano Veloso, o cara é sumidade no mundo hoje em IA. E aí... Ele que pagava a bolsa? O Nível. Por quê? Porque era o projeto dele ali de pesquisa, né? Não era o FMG que pagava? Não. Era um projeto de pesquisa via o professor Nível lá, tá? E aí a gente falou, professor, tá bom, mas... Se a gente monta um negócio e a gente arrumar um primeiro cliente que começa a pagar as contas, a gente pode parar de aportar? Pode. Então vamos fazer o contrato assim. A gente vai aportar as bolsas enquanto não tiver brequivado. Se brequivar com receita de cliente, a gente está zerado. E aí montamos uma startup chamada Kunumi, com K, em janeiro de 2016. Metade eu e o Alberto, metade o Nível e os alunos. E aí, naturalmente, né, mais sócios foram chegando para agregar e tudo mais. O primeiro cliente foi o Itaú. Olha que doideira. Tá? O Itaú estava com uma RFP, até onde a gente entendeu na época, internacional, por um motor de otimização do chatbot do Itaú Personalité. Tá? E aí, assim, em tese, né, eu lembro perguntando isso pro professor Nível, professor, a gente vai vender isso para quem? Quem que compra esse negócio? Léo, qualquer empresa grande que tenha problemas com muito dado e que tenha muito dinheiro envolvido. Não, professor, então tá bom. Então você está querendo que eu tente vender um remédio que, se o paciente me perguntar para que serve, ele serve para qualquer coisa. É isso. E, Léo, é quase isso. Eu falei, puta, tá de sacanagem, né? Pô, tá de sacanagem. Quase que, né? A antítese... Cloroquina, assim. Exato. Cloroquina com vermectina, né? E aí, tá bom. Cara, e por uma entrada de um dos sócios lá da Kunumi, que ele tinha um relacionamento do Itaú, ficamos sabendo dessa RFP, mobilizamos o time para montar, né, um motor ali para essa RFP, e a Kunumi ganhou. Então o primeiro cliente foi o Itaú, eu não lembro agora, mas era um contrato de 200, 300 mil por mês. RFP, não vou lembrar agora em inglês o que significa, mas basicamente é um piloto organizado para você fazer POC. E até onde a gente lembra da época, tinha a Kunumi, aí tinha a IBM com o motor dela lá de IA e tinha um motor da Microsoft. Cara, ficamos sabendo disso depois. Ganhamos a concorrência, então falou, vocês ganharam, vamos começar a trabalhar e, né, emite a nota fiscal. Quanto? Era 250 pau por mês. Sim, era uma fortuna. Qual que foi o problema? Era a primeira nota fiscal que a gente ia emitir na vida pela Kunumi. E o Itaú tinha um compliance, óbvio, de empresa grande, banco e até aí ok, que era, a empresa tem que ter no mínimo X notas fiscais emitidas, X tempo de vida, capital social de não sei quanto. E a gente falou, galera, vocês não estão entendendo. É a primeira nota fiscal da vida. Itaú, como é que faz? Cara, a gente demorou quase 6 meses para receber essa primeira nota. E aí, óbvio, 6 meses assim de pânico, porque tinha que aumentar time, tinha que colocar o time para trabalhar, e era um projeto gigantesco. E o dinheiro saiu da onde aí? Não, aí, cara, aí de novo, aí entra cartão de crédito, e aí entra de tudo, tá? E aí fechamos, cara, bons clientes, eu fiquei lá dedicado 16 e 17, então para mim foi assim, foi muito, muito rico a oportunidade de vivenciar coisas de IA muito nos primórdios. E aí, no final de 2017 eu saio do dia a dia, mas continuo no conselho como sócio e tudo mais. E a história feliz ou triste da Kunumi é que no começo da pandemia a gente
vários dos nossos grandes contratos, a gente só atendia grupos grandes, então a gente atendia Suzano, fizemos coisas com Braskem, tinha o próprio Itaú, tinha a Unimed, então muitos deles começaram a repensar projetos não prioritários. E alguns dos nossos projetos eram não prioritários. Era projeto de pesquisa, era projeto explorando problemas muito grandes. Pandemia, o mundo vai acabar, não vai acabar. Então a gente entrou em pânico. Tinha 110 pessoas no time. Isso não estava mais na operação? Não estava na operação, mas ainda era sócio relevante e no conselho. E aí a gente discutindo lá no conselho, falou, cara, putz, se acabar esse contrato, vamos quebrar. E aí vai ter um passivo trabalhista aqui monstruoso, de 110 pessoas CLT trabalhando aqui. E aí o cap table, né, já estava relativamente pulverizado, com vários sócios e tal. A gente então decidiu contratar uma boutique de M&A para tentar vender a Kunumi. A nossa ideia era tentar vender, obviamente, para alguma empresa gringa. Falou, você vai ter aqui 100 pessoas com IA de ponta, sei lá, 20 PHDs, um time muito forte. Então, pro em dólar, isso vai ser barato. Tá? No final das contas, a gente não conseguiu achar ninguém fora. De novo, a pandemia não estava ajudando muito. E a gente acabou fazendo um signing com o Bradesco. Tá? Que era cliente? Não era cliente, tá? Mas sabia da história porque a gente já tinha batido lá algumas vezes para tentar vender alguma coisa. Tá? Então o Bradesco fez o signing. Cara, isso foi algumas semanas antes do ChatGPT vir à tona. Então, óbvio, erramos o timing. Né? Se fosse uma semana depois, talvez o valuation teria sido algumas vezes maior. Vendemos, na minha visão, muito barato. A gente tava com mais medo de ficar com o passivo trabalhista do que de ganhar dinheiro. Então, cara, vende e que bom que é o Bradesco. E moral da história, aí teve Bacen, etc. O Bradesco anunciou essa compra no ano passado oficialmente. E todo o time da Kunumi tá lá. Só ano passado? Anunciou no ano passado. Bacen demorou, sei lá, mais de um ano para dar esse ok. E aí, então a Kunumi hoje é um braço importante de IA dentro do Bradesco, então, sei lá, com mais de 200 pessoas trabalhando. Não tenho mais tantos detalhes lá, mas, de novo, a gente estava olhando para o lugar certo, erramos. Quando eu falo da Cube, eu tentar só erro novo. Tá, erramos um pouco no timing, erramos por não ter uma estrutura sólida de capital que poderia aguentar uma pandemia sem tanta preocupação, sem tanto desespero. Mas, de novo, foi uma história que eu tenho bastante orgulho de ter feito, né, parte ali de um pedacinho dessa história toda. E quanto que estava de dívida essa altura do campeonato agora? Na física? Não, na física já estava zerado. Como é que você zerou a dívida? Cara, no final, a crise dos extratos melhorou. Então, 17 em diante começou a melhorar. E aí, deu para começar a recompor o caixa e tudo mais. Você tem a luteadora até hoje? Não tenho mais. Em 2020 eu vendi 100% da operação. Então, zerei a pedra, zerei a aval na física. Antes da pandemia ou durante? Foi logo depois da pandemia. Foi julho de 2020. Entendi. Quando a galera tava se mudando pro interior, assim? Tava bombando, exatamente. Tava bombando, todo mundo vendendo muito estoque, etc. Então, consegui vender essa holding lá que estava com todos os empreendimentos imobiliários. Então hoje não tenho nenhum loteamento, mas foi essa jornada que me deu todo o embasamento do que a Cube é hoje. Então o que a gente está tentando fazer na Cube é exatamente os aprendizados dessa história. Então, assim, nunca se arrependa do que não deu certo, porque às vezes o certo ainda está por vir, você só não sabe, né? E aí, cara, o que você via Então a Cube nasceu realmente pra, tipo, cara, tem essa treta inteira de loteamento aqui, que eu tenho que contratar um monte de gente, pagar salário mínimo, fazer um trabalhozão manual aqui e tal. Pouco controle, dificuldade para acessar crédito, porque, muito processo manual, E aí, então, no começo de 22, mudando ali de jornada, eu fiquei o ano todo validando tese, de mercado imobiliário, com tech, o que nós vamos fazer. E o que pareceu claro para mim, espero que a gente esteja certo, é que a tecnologia talvez fosse o único meio para destravar crédito imobiliário no Brasil, tanto para o PJ quanto para o PF, por meio de governança e compliance. Então, como é que a gente tira processo manual do back-office, como é que eu trago informações em tempo real, ganho eficiência, ganho produtividade, para que o mercado de capitais evolua e tope assumir esse risco existente hoje no mercado imobiliário, dado que no Brasil a gente tem uma das menores taxas de crédito imobiliário do mundo. Tá? Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. E é um mercado trilionário.
Estou falando, né, de todos os imóveis vendidos a prazo no Brasil, que é a esmagadora maioria. Então, estou falando aí de quase 20 milhões de brasileiros que hoje pagam um boleto mensal de algum imóvel, né, para algum incorporador, para algum loteador. Então é exatamente onde a Cube entra, ajudando, né, a cozinha do incorporador. E aí hoje, né, toda a nossa tecnologia, plataforma, etc., eu consigo pegar um pequeno loteador, um pequeno incorporador no interior do Brasil e ele tem as melhores práticas de gestão, assim como uma empresa de capital listado tem aqui em São Paulo, que usa a Cube. Então isso é muito bacana e naturalmente aproxima ele, Ale, do mercado de capitais, que vai ser o maior provedor de funding do Brasil, né, no crédito imobiliário, olhando para os próximos 10 anos, isso é inquestionável. Né, ele vem ganhando share ano a ano em cima da poupança do FGTS. E, por outro lado, esse, né, o mercado de capitais, ele é um capital muito exigente. Ele vai olhar onde tem menor risco com melhor retorno. E você passar, né, a sua percepção de risco da melhor maneira possível, né, evitar ali erros bobos que a gente pega todo dia, talvez seja o melhor caminho, e a gente tem visto isso acontecer na prática 3 anos depois da gente ter iniciado a jornada da Cube. Então você consegue oferecer um nível de sofisticação do cara muito profissional para uma empresa, pô, muito menor e tal, sem ele ter muito trabalho e sem ele ter muito custo também. Exatamente, é exatamente isso. Exatamente isso. E aí, né, por tabela, hoje a gente já atende alguns fundos imobiliários que, quando eles vão alocar em algum empreendimento, né, eles já demandam a Cube como a solução de servicer, que é o nome que dá. Então, como se fosse um agente de cobrança, né? É a entidade neutra, né, que vai monitorar a qualidade daqueles recebíveis, daquela garantia, daquele empreendimento. Então, a gente também já tem agora, né, a legitimidade do outro lado da mesa. Então, isso mostra que a gente está numa direção muito bacana. Temos clientes hoje em 25 estados. Então, até um pouco dessa questão da geografia é algo que a gente, né, conseguiu passar essa barreira. Então, de fato, são problemas que existem em todos os lugares do Brasil. E um ponto que foi validado em 2024 no nosso Product Market Fit, que é o tamanho, né, do nosso cliente. Então, a gente tem clientes com um empreendimento e 30 mutuários para gerenciar o recebível, e eu tenho clientes com 200 empreendimentos e 30 mil contratos rodando com a gente. E empresas que faturam mais de $1 bilhão, mesmo alguns auditados Big Four, viram muito valor no que a gente traz. Então, e aí o que que também é uma bússola aqui para o que a gente tem a fazer nos próximos anos, né, especialmente agora, após essa rodada Série A, que você comentou, é que como eu comentei, é uma indústria trilionária, né, e a grande parte do mortgage brasileiro, e aí eu estou ignorando o que está nos bancos, tá? Então, se for olhar o que está no banco de mortgage residencial, estou falando de algo próximo de R$1 trilhão. Né, a maior parte está sendo carregado no balanço de alguma incorporadora, alguma loteadora. Esse crédito hoje ele nasce de uma maneira ainda muito arcaica, né? Então, o Ale vai comprar lá um lote ou um apartamento, aqui em São Paulo, em São José, onde for, você vai assinar um contrato, muitas vezes ainda no papel, alguns deles digital, ótimo, a pandemia trouxe, né, uma evolução nesse sentido, mas ele não tem uma padronização específica, muitas vezes ele é lançado de forma errônea no RP imobiliário que vai fazer a gestão disso, e aí naturalmente você vem acumulando, né, diferentes errinhos ao longo do processo, e aí esse recebível imobiliário ele não tem, né, uma qualidade, uma governança que o mercado de capitais demanda. E como a gente agora, né, começa a pegar isso praticamente da origem, eu ouvi esses dias para trás de uma sócia que é a maior administradora de fundos imobiliários do Brasil. Ela comentou, ela falou, Léo, sem querer, a Cube está criando uma nova classe de ativo financeiro, que é o recebível do mercado imobiliário, que nasce em qualquer lugar, embaixo de qualquer barraca, né, de qualquer stand, etc. Ele pode nascer lá com a mesma qualidade do contrato que está sendo assinado, eventualmente, num stand aqui no Itaim. Então isso para a gente é muito bacana, eu confesso que eu não tinha pensado por essa ótica, e a gente entende o quanto que, né, se a Cube continuar escalando como a gente vem, e etc., sim, daqui 5, 10 anos, talvez a gente possa se orgulhar de olhar e falar, não, realmente a gente ajudou a destravar crédito imobiliário, né, para empreendimentos que antes não tinham acesso, para pessoas físicas que, né, hoje tem um home equity, que pegou um crédito para fazer uma regularização de imóvel,
e assim por diante. Porque o Brasil ainda é quase que... Estamos na idade da pedra em relação à regularização e crédito para essa indústria. Então, hoje, mais de 30%, 40% das moradias do Brasil ainda são irregulares. Ou seja, assim, a gente tem um mundo para desbravar, né, e ajudar a reduzir déficit habitacional e tudo mais, que só aumenta todo ano, né? Todo mundo tem uma impressão invertida, né? Um dia não vai ter mais imóvel para vender, porque todo mundo já vai ter um. Não, a gente está 50 anos atrás disso aqui no Brasil. E a Cube ali é um pedacinho da engrenagem para tentar de descomplicar um pouco ali usando tecnologia e um pouco dos aprendizados e erros que eu cometi na minha época de desenvolvedor imobiliário. Igual você pode descomplicar o RH da tua empresa com a Caju, nosso querido patrocinador. Você provavelmente já conhece o Cajuzinho, o cartão de benefícios mais amado do Brasil, mas você talvez ainda não está usando o Caju, que é o sistema para o RH, para automatizar toda a burocracia, desde a entrada do seu colaborador até toda a parte. Cara, vai fazer uma viagem ali, tem que gastar alguma coisa, já libera no cartãozinho do Caju, cara, para fazer a compra, já sobe ali a gestão de despesas para o teu RH conseguir rodar redondo sem você contratar um monte de gente para fazer essa organização. Então, pô, do mesmo jeito que a Cube está revolucionando, a Caju está revolucionando aí o RH. Pô, tive que encaixar essa publi aqui. Eu acabei de perceber que eu esqueci de fazer todas as minhas publis, tá ligado? Aqui no episódio, assim. Tem mais 4 que eu tinha que fazer no começo do episódio, mas, pô. Já mete elas depois e vocês encaixam aí. Pô, e desde o começo chama Cube já, cara? Tem uma história esse nome aí? Não, tem uma história. Cube, e a gente sempre é perguntado se é Cub ou Cube. É Cube mesmo. Cube é a principal sigla do mercado imobiliário brasileiro. Chama Custo Unitário Básico. O que é isso? O Sinduscom, ele solta o Cube nas principais cidades brasileiras todo mês, que é quanto custa para construir 1 metro quadrado de obra. Então, qual que é o Cube de São Paulo em agosto de 2025? Foi R$ 4.830. Qual foi o Cube no Rio de Janeiro? Porque isso é um balizador de orçamento. Então, o custo unitário básico é a sigla mais buscada no Google. Vocês pegam uma carona, então, aí, né? Não, pegamos uma carona e eu comprei esse domínio de um japa que tinha comprado, sei lá, 500 domínios em 96. Pagou quanto? No final, acho que paguei R$ 15 mil. Ele começou pedindo 300, né? Mas eu falei, cara, você usa esse domínio desde 1996, só que você já pagou de hospedagem desse domínio, e tipo, se ninguém comprou até hoje, talvez você não vai conseguir vender isso pra ninguém. Tipo, vende pra mim, eu vou usar, tá aqui, etc. Então no final acho que foi 15, 20 mil reais. E eu queria um nome de 3 letras, nada holístico, mas só porque eu gosto de nome curto. E eu queria o .com.br. Então a Cube foi muito ali na tentativa e erro mesmo. E tem uma sonoridade aí bacana rodando Cube Brasil afora. Olha, posso te dar um feedback, irmão? Acho que a Cube merece uma camiseta melhor, né? Merece uma Insider, não merece? Nós somos espartanos. Isso é em breve. Merece uma Insider Business que você pode pegar merece. lá. Não, meu guarda-roupa tem Insider, tá? Eu vou ver se eu consigo aprovar lá um budget para poder migrar para Insider. Se você quiser também migrar para Insider aí da tua empresa, comprar mais, que pô, a maioria da galera aí já fez, cara, você consegue pegar com desconto lá no GigaCast, só você mencionar, e o mínimo de peças também é menor se você falar que veio do GigaCast aí, você pode fazer qualquer peça da Insider. Foi o nosso primeiro patrocinador aqui do podcast. Episódios aí. Com todo mundo que eu tô falando aqui já tem episódio, tá? By the way. Então, encaixei bem essa, não? Encaixou bem, não, Insider mas a boa da Insider é que aí, pô, a camiseta não fica desbotada, não encolhe, né? Não, e essa aqui tá mais ou menos nova, essa aí tá surradinha já, né? Cara, eu sei, meu uniforme, eu durmo com ela, né? Eu tenho 5 camisetas no guarda-roupa, é um por dia da semana. E até uma... Agora, no meio do ano, fui fazer uma viagem rápida de férias com a minha esposa, com meus 2 bebês. E, cara, meu guarda-roupa só tinha essas camisas da Cube. Você levou pra viagem? Coloquei na mala. Quando minha esposa viu, ela falou assim, você tá de sacanagem que nas férias você vai levar as suas 5 camisetas da Cube. Ela falou assim, não dá. E aí eu falei, não, então você tem razão. Eu acho que eu exagerei. Tô tão acostumado que eu exagerei. Não, com toda a razão dela, cara. Mas eu faço a mesma coisa, tá? Eu coloco, pô... Sei lá, mano, eu devo ter umas 50 Insider lá em casa só. Eu vou fazer minha mala, eu só pego o pack assim, ó, plá, eu coloco na mala e tal. Aí eu vivo levando... É mais fácil. Pô, também, cara, eu peguei, assim, eu fiz com uma estampa gigante atrás e eu levantei na minha última empresa com 83 anjos, tá ligado? Aí eu fui e dei camiseta pra todo mundo, assim, a camiseta gostosa, aí os caras usam na academia, a galera fala assim... legal. E aí, o que é esse golfinho gigante nas tuas costas? Assim, não, essa empresa que eu investi, eu forço os caras a fazer propaganda pra mim. É legal. Então fica a estratégia aí pra vocês, galera, feita pública aqui também. Cara, e aí vocês já começaram com dinheiro essa ou não? Ale, sim. Naquela linha de não misturar PF com PJ,
A gente captou em setembro de 22, que foi quando a gente considera ali, né, oficialmente o início da Cube. E a ideia era captar só com anjos, 100% anjos naquele momento, $1 milhão. E cara, literalmente, na hora de assinar ali os documentos finais, a gente acabou recebendo uma abordagem da Terracota, conheci a Terracota, o Loreto, o Marcos Anselmo, e eles falaram, cara, ficamos sabendo da tese, e aí? E eu falei, ó, pô, seria legal, a Terracota só investe em PropTech, seria muito bacana tê-los e tudo mais. E eles falaram, putz, mas a gente só investe em empresa que tá com receita. Eu falei, não, eu tenho 5 slides, não tenho nada. Putz, cara, mas cara, pô, o time tá muito forte, a tese é legal, você parece ser louco o suficiente para tentar colocar isso de pé. Putz, se tiver mais um institucional, eu tento um waiver lá no nosso regulamento para entrar pequeno aí no PowerPoint. Mano, juro, assim, você nem terminou a história, eu já fico meio puto com essa porra, tá ligado? Cara, mas não, mas essa é final feliz, tá? É tipo assim, cara, eu sou tão gostoso que eu quero que você mude os seus planos, encontre um institucional pra eu poder, né, pô, falar com o meu conselho pra quebrar uma regra. Tipo, pô, bro, não entra, então foda-se, tá ligado? Olha, mas eu queria os caras, tipo, então assim, tava meio ali, tipo, tava uma força boa ali, tá? E aí eu falei, ó, tem um fundo lá de Palo Alto que entrou em contato com a gente essa semana. Os caras parecem ser legais, mas não entendem da tese imobiliária. No Brasil vocês conhecem. Cara, que tal vocês serem a diligência para eles e vice-versa? Porque de repente eles animam a entrar e aí tá resolvido o problema. Cara, deu certo. Então a Graphene Ventures entrou também. Então eu acabei aumentando um pouquinho de 1 para $1.300 para acomodar os dois. E aí nesse caso foi meio isso. Falei, ó, eu tô assinando agora. Não, mas espera aí, quem que vai ser o advogado do lead investor? Eu falei, não, meu, que é advogado do lead investor? Os documentos estão prontos. É ler e ver se concorda ou não. Se não concordar, falei assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma revisão de advogado gringo, que é, né, que é absurdamente caro, né? E aí deu certo, eles leram, falaram, realmente está muito padrão. As cláusulas, vamos embora, assinaram. E a gente começou então com $1.300.000 no PowerPoint, justamente para não misturar PF com PJ, tá? Então tentei seguir um dos meus mantras lá de trás. E aí o time se cavou das outras empresas e tal? Trouxe uma galera Com nova? certeza absoluta. Até o 20º, 30º foram pessoas que já foram meus sócios ou que já trabalharam comigo em alguma jornada. Isso facilitou muito, né, a montagem do time inicial. Tá? Essa, de novo, essa é uma das partes boas de ter ficando mais velho. E tentar fazer a coisa certa. Então, mesmo sócios, né, ou pessoas que estavam com a gente em jornadas que talvez não foram as mais felizes no final, cara, estão comigo na Cube de novo e eu acho que talvez seja uma das nossas fortalezas, tá? Time extremamente coeso, engajado, complementar. E então eu brinco que eu tô lá só para não atrapalhar, porque é uma galera muito sênior, tá lá com a gente na Cube, podia estar em qualquer outra startup do mundo. Então eu respeito muito isso, né? A decisão delas de estar na Cube, empreendendo para, entendeu? Brasil afora, Brasil interior. E assim, a parte boa, até hoje, espero que continue, tá? Mas, cara, 0 churn de time. E você sabe, né, o quanto que é difícil ter um time de tech de primeira linha no nível de concorrência que a gente tem hoje. Concorrência global, né? Com certeza, cara. E é muito legal isso também. Eu não posso fazer porque as empresas que eu fiz antes estão todas indo bem aí e tal. E, pô, acho bem zoado, né? Pescar da tua própria empresa ali. Mas, cara, o feliz aí que o negócio rodou bem, assim. Então, e vocês, cara, quando que vocês começaram a ganhar grana, assim? Entre você levantar a grana e, de fato, pô, ter um produto rodando com cliente e tal. 2023 foi o nosso ano de construção de tech. Então, a gente tinha lá pouquíssimos clientes. Eram normalmente clientes mais próximos, que a gente, né, tinha a porta aberta para falar, e aí, me dá feedback, tá bom, tá ruim. Então, 2023 foi um ano de construção. 24 foi quando a gente precisava provar o produto. Então, e aí, né? É o grande que vai usar, é o pequeno, é o médio, é só loteamento, é incorporação médio-alto, é Minha Casa Minha Vida. Então você não tinha essa clareza desde o começo, assim? Assim, a gente suspeitava que o mercado endereçável era grande, né? Olhando para todos esses nichos que vendem imóvel a prazo. Mas a gente não sabia as nuances entre os diferentes nichos, tá? Então a gente validou e aí naturalmente, vem cá, vou te dar 3 meses de graça, faz o freemium, faz isso, faz aquilo. Então até final de 24 ali a nossa receita ainda era pequena e aí 2025 a gente abriu o ano focado em acelerar, né, máquina de vendas e go-to-market. Claro que a gente errou,
Até o meio do ano, praticamente, o comercial éramos eu, mais 2 pessoas comigo. Então, eu fazendo demo loucamente, todo dia, várias horas de demo. De novo, Você acertou, pô, agora. tem que fazer o que tem que fazer, vamos fazer. Você aprendeu mais que todo mundo o que tinha que fazer pra vender, né? Não, e eu gosto, e, assim, e muito feedback, né, Ale? Fala, por que não tá fechando, por que a conversão não tá tão boa, etc. E aí, no meio do ano foi quando a gente fechou a rodada, e aí com a diretriz muito clara, que eu preciso expandir, né, máquina de venda, então agora montamos um time comercial mais parrudo, time de marketing, que a gente não tinha, e naturalmente aumentando o time de tech e produto, né? Então estamos lançando bastante coisa nova, assim, tá super dinâmico. Então ali na março, abril, a gente passa de $1 milhão de ARR, né? E a gente vem crescendo bem, 20%, 30% ao mês. Então tá legal. Obviamente, longe de falar que deu certo ou que a gente sabe o caminho. Estamos ainda apanhando, né, para entender canal, onde que nós vamos alocar mais dinheiro. Então, isso assim, estamos numa fase ainda de frio na barriga muito importante. Enterprise, assim, hoje é mais... Eu também tenho Enterprise, tá, Lei? Inclusive, essa é uma discussão interna que e aí? A gente vai focar um time só para Enterprise, um time pro SMB, faz sentido, não faz sentido? A parte boa é que para produto, né, o nosso produto ele tem se mostrado muito flexível, plug and play, não importando o tamanho do nosso cliente. Isso está muito bacana, mas a gente sabe que, comercialmente falando, são 2 mundos diferentes, outro tipo de relacionamento que você demanda, que é account e etc. Então a gente está exatamente nesse momento discutindo como é que a gente estrutura melhor para 2026. Provavelmente nós vamos ter que separar alguma coisa para Enterprise, tá? Se você for para SMB, você tem que usar a WSales, né, cara? Que é a plataforma aí que consegue usar a inteligência artificial para fazer as vendas automaticamente para você. Então, pô, o caso que eu sempre gosto de contar do G4, né, que eles tinham muito lead lá, que o vendedor não tinha tempo de entrar em contato, que era uma galera mais antiga, todo mundo achou que estava desanimado, e a inteligência artificial deles, que é muito poderosa, porque esses caras vêm do mercado digital ali, da galera vendedora de curso, que é muito boa de vender, e, cara, fizeram de um jeito que é muito bom para converter. Eles conseguiram dar um retorno de 29 vezes no investimento que foi feito e tal. Então, pô, se você não usa na tua empresa aí, você provavelmente deveria, e você, pô, quando for... Não, com certeza. Explorar o SMB aí, cara... Com certeza, SDR cuidar. Então, assim, esse é o momento que a gente tá lá, Lê. Exatamente isso. O que tem disponível e como é que a gente testa. Que a maioria das IAs, elas não são muito boas de vender, né? Só o chat GPT integrado no WhatsApp falando que é um bom vendedor ali, né? Então, pô, o que eu achei legal que eles fizeram foi toda essa sofisticação muito otimizada. E, mano, vou falar, esses caras vendedor de curso é muito melhor que a gente pra vender, tá? Com certeza, com certeza. Vou falar, porque os caras só fazem isso, né? A gente tem que fazer, pô, operação, dinheiro, produto, sei lá o que. Os caras assim, não, mano, gravei o curso, agora eu só vendo, tá ligado? E todo mundo no mercado se ajuda ali, então, pô, acho negócio maneiro. E aí, cara, você falou que o mês passado foi o melhor mês que vocês tiveram até agora. Sem dúvida. A gente vem crescendo mês a mês. Deixa eu abrir o site aqui de vocês, vai contando aí. A nossa receita é basicamente recorrente. Por quê? Porque você tem um empreendimento imobiliário e às vezes você tem 3, 4, 5 ou 20 anos, né, de gestão daquele recebível. Então, a plataforma da Cubo está lá. Então, foi o nosso melhor mês. Uma parte que Mas veio, tipo assim, dos clientes grandes, tal, ou como foi? Isso tá bem misturado. Então, né, no mês passado não só foi o nosso melhor mês de TPV, né, que é o nosso processamento de pagamento no mês, né, como também de fechamento de novos clientes. Hoje tem um processo de um ciclo de venda ali de em torno de 60 dias, mas essa questão do cliente maior e do cliente médio, ele tá bem diversificado, tá? Então acho que até por isso que tem oportunidade aí. A gente está abordando todos eles da mesma maneira. Não me parece fazer tanto sentido. Certamente tem como, né, fazer um fine tuning na abordagem para o SMB e também para o Enterprise, até porque o nosso desafio para o ano que vem é crescer vezes 5 de novo, que é o que a gente conseguiu fazer em 2025. Então, desafio absurdamente grande, mas assim, estamos muito animados. Acho que a gente temos como fazer, especialmente porque o nosso churn de clientes é praticamente zero, Ale. É raro. Então, os clientes que entram ficam, então naturalmente a gente vem empilhando receita mês a mês. De novo, estamos no início da jornada e estamos animados para fazer esse vezes 5 aí no ano de 2026. E por que seu churn é praticamente zero, você diria assim? O que faz com que... É difícil pro cara sair ou só estão gerando... Pô, Ale, essa é uma boa pergunta. Em 2022, né, eu fiz mais de 300 reuniões com incorporadores, loteadores, fundos de investimento imobiliário, para entender, né, um pouco das dores. E até recente, o mercado imobiliário e o mercado de agro,
que são, né, as 2 maiores participações no PIB brasileiro, eram as 2 indústrias mais atrasadas na penetração de tech. Sim. E aí o agro acelerou de forma bastante, né, íngreme nos últimos anos. E para mim, ali em 2022, ficou claro que o mercado imobiliário ainda estava estagnado. E aí, conversando com incorporadores, loteadores, só história triste de tecnologia. Por quê? No geral, né, o grosso do mercado são empresas pequenas e médias. Então, naturalmente, eles não têm um time de tecnologia. Muitas vezes não tem ninguém de tecnologia dentro do time. E as soluções de tech que eles compram e consomem não chegam tão redondas. Então ele vai ter frustração na integração, vira um projeto de tech, nível de atendimento não é o melhor do mundo. Então, assim, muita história triste. E aí, pra gente foi um pilar crítico, né? E aí eu discutindo com o meu time de produto, primeiro, cara, não pode demorar. Todo mundo tem pânico de falar, não, vai virar um projetinho de tech, 6 meses vai estar rodando. Falei, cara, não dá. Tem que ser algo plug and play. Tá? Eu preciso estar rodando em 1 semana, no máximo. E tem muita integração que você tem que chegar... Essa parte boa. A gente teve que colocar um ovo em pé, que foi, né, construir camadas e módulos de integração com os RPs imobiliários para que a gente conseguisse conectar com o login sem a API. Tão simples quanto isso. Então, não tem... muitos RPs, não? Hoje a gente trabalha com os 4 principais. Engie, Uau, Mega e TOTUS. Tá, são esses 4 principais. Tem mais uns 10, 15 com uma relevância muito bacana, mas tem 80 RPs imobiliários no Brasil, tá? Então é relativamente pulverizado e são os 4 principais. Mas esses são os principais de quê? De incorporadoras? De incorporadores e loteadores. De incorporadores e loteadores, tá? Então, a gente conseguiu fazer isso. Então, não só o nosso cliente se pluga muito rápido e começa a ver resultado rápido, como ele não precisa sofrer com parametrizações, etc. E o nosso nível de atendimento para ele é muito alto. Então, todos os nossos clientes têm um grupo de WhatsApp bem organizado, óbvio, onde ele interage por ali. Então não é, vou abrir um ticket para ver se me responde em 5 dias úteis. Não. Então tá ali. Eu continuo na maioria dos grupos, tá? Olhando, lógico, eu fico olhando ali, né, durante o dia, mas deu um tempinho aqui, tava vindo para cá no trânsito, tava dando uma olhada ali, peraí, tá tudo bem. E tem até um lance que aconteceu recentemente que foi super engraçado e emblemático, mas que é verdade. Um dos nossos bons clientes de Goiânia, uma das maiores incorporadoras e loteadores de Goiânia, estavam fazendo um lançamento no sábado de manhã, normalmente é sábado, né, lançamento imobiliário, e às 6 da manhã, né, a coordenadora deles lá manda uma mensagem no grupo: gente, pelo amor de Deus, eu tô com uma tela aqui que eu tô com um problema para lançar um contrato novo e daqui a pouco vamos abrir venda, preciso de ajuda, tô desesperado. 6 da manhã. Calhou de eu estar com o celular na mão na hora. Acordo cedo, tenho um bebê em casa, né? E bateu, abri a mensagem, respondi na hora que ela mandou: bom dia, Ju, fica tranquila, estamos aqui para te atender, já estou acionando o time, etc, etc. Ela falou assim: vocês são inacreditáveis. O CEO respondendo o chamado 6 da manhã, em menos de 30 segundos. Eu falei: Ju, estamos aqui para isso. Cara, isso virou um mantra, tá? Tipo, ela comenta disso para vários clientes que ligam para ela para pedir referência. Então, de novo, podia ser eu ou podia ser qualquer pessoa do time da Cube. Eu tenho certeza que eles fariam e teriam a mesma urgência para entrar ali e interagir com ela. Falou: calma, já estou mobilizando. No final era algo muito simples, era praticamente, né, um botão novo lá que a gente tinha subido. Então não era bug, não era nada, mas ela estava ali desesperada, ia abrir venda e de novo, 6 da manhã e eu preciso que alguém me socorra. Então esse nível de criticidade na Cube, eu acho que talvez seja um dos bons segredos para a gente ter o churn zero. Assim, óbvio que vai acontecer, a gente está longe de ser perfeito, olha, a gente tem uma operação muito nervosa. Então, de novo, dezenas de milhares de clientes pagando, recebendo mensageria, régua de cobrança, a gente dando baixa no RP, conciliando o banco, auditando. Óbvio que tem problema todo dia, mas a gente não esconde o problema. O nosso quarto patrocinador é a Caju, para você conseguir... Você provavelmente já conhece o Cajuzinho, né? Que é o cartão que você usa como benefício e tal, consegue passear o VR, Vale Transporte, premiações, mas o que você provavelmente não conhece é o sistema deles de automação de todas as burocracias do RH. Então o RH agora está obcecado com a Caju também, porque eles fazem desde a entrada dos colaboradores até, cara, todos os processos, documentação, cara, vai ter que fazer um reembolso, gestão de despesas e tal. É a plataforma extremamente completa que, pô, junto com o cartão você consegue ter uma experiência completamente consolidada e fácil para os seus colaboradores. Tá. Cara, a primeira vez que eu olhei o site de vocês aqui, eu fiquei um pouco confuso. Eu achei que meio que vocês fazem, pô, um monte de coisa para um monte de gente e tal.
sei lá, não ficou tão claro pra mim, assim, o que que... Quem que é a pessoa que vai olhar o teu produto vai amar ele muito, assim, sabe? O sentimento foi assim, pô, vocês foram testando com um monte de gente, fazendo um pouco de solução pra, aqui, ó, loteador, incorporador, servicer, multipropriedade, investidor... Então, vamos lá. Esses são os usuários do produto. A solução para todos eles, o chassi é exatamente o mesmo, tá? Então isso dá uma versatilidade muito ampla. Todos têm o mesmo problema. Todos têm o mesmo problema. Um ponto importante, tá, Lê? Todos utilizam, de certa forma, um dos 4 ERPs. Então, como eu estou com o chassi pronto, né, e muito bem construído, a parte difícil eu tenho ela naturalmente dentro de casa, e uma outra especificidade da multipropriedade, que é diferente do loteamento, etc., a gente tem parametrizações fáceis para pilotar uma régua de cobrança, algum meio de pagamento e coisas do tipo, tá? Então, hoje, quem que é o cliente principal da CUB, né? Qual que é o meu ICP? É algum incorporador ou loteador, que aí a gente chama internamente de developer. É um developer que está em qualquer lugar do Brasil e que ele lança produtos imobiliários pelo menos uma vez por ano. Esse é o cliente-alvo da CUB. E aí ele pode ser uma incorporadora muito grande, tá? Por exemplo, a Vitacom aqui em São Paulo é cliente da CUB, como pode ser lá um pequeno incorporador que lançou um condomínio de casas, de 10 casas lá em São José. Então esse é o developer que lança algo todo ano, esse é o cliente da CUB. Oi, conta pra mim, irmão, os caras lá do Tocantins estão voando de jato ainda ou não? Sempre tem, tá? Sempre tem. A turma lá, não me pergunte por quê, tá? Mas até acho que por conta da via do agro, a turma gosta de ter lá uma cotinha de avião lá. Eu acho engraçado, porque assim, eu não tenho nenhum tesão nisso, acho que eu também não tenho nenhum dinheiro para isso. Mas. Eles estão sempre dividindo ali a cotinha. Mas se a turma puder, no boteco, fala, pô, e aí, cara? Pô, tô com uma cotinha agora lá de um Citation, agora tô com uma cotinha do tal. De novo, imagino que eles usam mais do que eu, né? Aqui em São Paulo a gente tem disponibilidade de voo pra todo lugar, mas eu acho isso. Mas o loteamento deu dinheiro mesmo ou não, os caras? Pra muitos deles deu, Mas eles quebraram junto lá na época ou não? Alguns sim, tá? Mas. Mas, de novo, 2017 para frente o mercado recuperou forte. E a pandemia ajudou bastante. E agora tá numa alta o mercado, não? Então, você sabe que normalmente o loteamento ele é anticíclico com a incorporação. Pouca gente faz essa correlação. Então, quando a incorporação endurece um pouco mais, normalmente é por quê? Porque os bancos restringiram crédito para pessoa física, tá? Porque para a pessoa jurídica, normalmente sempre é restrito, tá? Sempre é escasso. Mas quando o banco, que é o que está acontecendo em 2025, restringe o crédito, né, para a pessoa física, naturalmente o incorporador sente na hora e tira o pé do acelerador. Porque ele não consegue vender. Ele precisa repassar isso porque ele não vai carregar o apartamento que ele te vendeu por muito tempo. Ele conta que ele vai repassar para o banco assim que a obra ficar pronta. Em 2025 isso deixou de acontecer numa parte importante. Por quê? Porque até 2024, tá, dando uma ordem de grandeza do mercado, os bancos aprovavam 65%, 60% dos créditos pedidos de financiamento. Então você comprou ali sua cobertura ali no Itaim, ficou pronta, e aí você ia lá no Itaú, no Bradesco, Santander. Então a chance no Brasil, 60% do seu crédito ser aprovado. Tá? Esse número hoje é 20%. E aí o que acontece? Tem 80%, ou seja, de cada 5 clientes que estão recebendo a chave agora, um está conseguindo fazer o repasse para o banco. E aí o incorporador olha e fala, e aí, o que eu faço? Eu distrato, eu vou dar mais prazo, eu financio ele numa tabela direta, mas para eu financiar numa tabela direta eu preciso ter caixa, porque eu estava contando com dinheiro de 2 milhões de reais naquele apartamento que não vai entrar. Então, se o mercado em 2025 ele está dando uma rearrumada importante, e aí, por essa restrição adicional no crédito para o cliente final, né, o loteamento, que no geral, né, não tem banco envolvido, é o crédito direto com o loteador, e aí ele é mais flexível na análise de crédito e tudo mais. Então, muitos desses clientes acabam migrando, né, para comprar um lote. Então, o estado de São Paulo, que a gente acaba acompanhando um pouco mais de perto, e é o estado mais organizado de loteamentos, continua num ano muito forte. Devemos passar aí de mais de 200 mil lotes lançados e vendidos só no estado de São Paulo esse ano. É bastante coisa. Caramba, bicho. E eu não entendi por que o loteamento cresce quando o outro tá restringido. Então, porque normalmente
Na incorporação, o crédito fica mais restrito. No loteamento, você consegue comprar um lote pagando uma entrada muito baixa. Então você paga lá 5% de entrada, até menos. E não tem banco na E história. não tem análise de crédito. Então, por mais que você não esteja com a melhor renda do mundo, às vezes você pode estar negativado e etc., provavelmente você consegue comprar um lote. E você não consegue comprar um apartamento. Porque o custo pro loteamento, pro loteador é mais baixo, né? Porque ele é mais baixo, ele mesmo que tá fazendo o autofinanciamento, ele sabe que o distrato faz parte do modelo financeiro. Então, então ele ele convive muito melhor com essa esteira de distrato e tudo mais do que o incorporador. Porque o incorporador ele passa pelo crivo do banco e o banco, naturalmente, ele tem que ser mais rígido nessa análise de crédito. Ah, entendi. Então, pô, a galera não consegue comprar apartamento, quer comprar alguma coisa, vai lá e compra um lotinho. Compra o lote. Muitas vezes, Ale, até com um viés de poupança, tá? Vou pagando um lote aqui. No geral, tá? Existe uma concepção de que esse lote valoriza ao longo do tempo. Obviamente que isso não é uma regra absoluta, mas sim, a terra, né, o lote, ele defende contra a inflação. Né, o custo de reposição de um lote, normalmente ele carrega de fato ao longo do tempo. Então, quando a obra fica pronta, etc., ele deveria acroar ali alguma valorização. Então, muita gente compra o lote, inclusive, para falar, porque aí quando estiver pronto, etc., estiver valendo mais, eu posso vender esse lote e dar entrada, por exemplo, no AP, ou pegar um financiamento para construir uma casa em cima daquele terreno. Então, a indústria de loteamentos no Brasil, pouca gente sabe, mas é onde o mercado imobiliário nasce. Tá, então, onde é um prédio hoje, já foi um loteamento e um lote um dia, né? Isso no Brasil inteiro. E hoje, né, a média no Brasil beira 500 mil lotes lançados e vendidos todo ano. É muita coisa. É muita coisa. Pô, eu vejo, cara, eu moro lá em São José, no bairro Urbanova lá, né, mano? Que é basicamente um bairro que era mato, tá ligado? E aí agora virou o bairro mais maneiro, assim, tem um monte de condomínio e tal. Tipo, imagina. Exato. Quem fez os loteamentos lá deve ter ganhado muito dinheiro, né? Quem que mais ganha dinheiro nessa história, assim, você diria? O loteador sempre vai falar que é o incorporador e o incorporador sempre vai falar que é o loteador. Uma coisa que é importante e que normalmente a turma não discute. Pera, o loteador e o incorporador não é meio que a mesma coisa? Não, aí que tá, não. Tem alguns loteadores que fazem alguma incorporação e vice-versa, mas a maioria só faz loteamento e ou só faz incorporação. Quem que normalmente ganha muito dinheiro, tá? E normalmente sem correr risco. Ou correndo pouco risco, o dono da terra. Então, a esmagadora maioria dos loteamentos, eles são feitos no modelo de permuta. Tá? E é óbvio que varia Brasil afora, mas na média Brasil, o dono da área, que obviamente foi fazenda um dia, ou era fazenda até ontem, ele fica ali com entre 28% a 40% do valor do loteamento pela terra. E aí, normalmente, de novo, pode ser um pedaço de uma fazenda, e aí vai lançar naquele pedacinho 300, 400 milhões de reais de venda, e ele vai receber 100 milhões de reais pela terra, que muitas vezes ele recebeu ou de herança, ou comprou muito barato 30 anos atrás. Então, normalmente, terrenistas de loteamento, especialmente quando ele acumula diferentes carteiras, são famílias com muita liquidez no interior do Brasil. Muita liquidez. Então tá, então a incorporadora, desculpa, a loteadora é como se fosse a construtora nessa história. Exatamente. Ele é o cara que vai fazer o trampo, vai construir ali, vai organizar, mas a incorporadora que vai vender? Então, aí um dia, aquele loteamento, igual você comentou do seu bairro lá em São José, tá ultra inserido, etc. Dependendo do zoneamento, né, e da maturidade, às vezes aquele lote que tá vazio, ele não sobe uma casa, ele sobe um prédio. Então chega lá uma incorporadora, ou compra o lote, ou faz uma permuta com o dono daquele lote para subir um prédio, e assim por diante. Ou para fazer um shopping em cima daquele lote e coisas do tipo. Então aí entram as incorporadoras. Não, mas é a loteadora que faz o trampo de vender os lotes. A loteadora, ela faz, ela aprova o projeto, ela aprova o bairro, então ela aprova o projeto urbanístico, então ela vai na prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, etc. Então ela aprova aquilo. Isso no estado de São Paulo demora em média de 3 a 4 anos. Então, se não é algo rápido. E aí, aprovou, aí ela lança aqueles lotes. Lotes a partir de 250 metros, paguem até 180 meses, direto com a loteadora, etc. E aí, normalmente, ele faz a obra em 3 anos, entre 2 e 3 anos. E aí, depois de 3 anos, existe lá um condomínio ou um bairro. Então ele pode ter um condomínio com clube, com muro, etc. Ou ele pode ser um bairro. Vai ter rua, vai ter a praça lá de convivência, eletricidade, água e esgoto. Mas quem vai construir a portaria é a loteadora. É a loteadora.
Entendi. É a E loteadora. quem vai, pô, gerir os corretores que ficam lá vendendo É a loteadora. também. É a loteadora. Então a incorporadora é o investidor, o terrenista é o dono do espaço e a loteadora é quem faz o trabalho todo. Exatamente, exatamente. E aí você pode ter a incorporadora que está comprando o lote lá para ter o banco de terrenos futuro, isso também é comum. E depois que o empreendimento está pronto e maduro, e aí as incorporadoras normalmente são uma parte relevante dali, especialmente em áreas que estão bem inseridas na mancha urbana, tá? Que aí você já parte para uma verticalização rápida. Em Campinas a gente tem visto bons loteamentos já nascerem com um nível de verticalização muito alto, que é o sonho de todo mundo, né? Porque aí a rentabilidade que você coloca em cima daquele pedaço de terra é monstruoso. E você, quando você foi fazer, você era um incorporador também, você fazia... Eu era o loteador, exatamente. Eu achava a área, negociava com as famílias. Mas tinha alguém investindo assim ou era tudo próprio dinheiro? Eu nasci, né, mais solo, e aí depois eu tive que, né, trazer diferentes tipos de investidores, tomar dívida e tudo mais, porque tem uma exposição muito relevante. E você não tem banco para te ajudar. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou lançar agora um loteamento, de uma fase de loteamento de 50 milhões de VGV. Tá? Eu vou ter uma. VGV é valor geral de Valor vendas. geral de vendas, exato, para a turma aí que não é do mercado imobiliário. Então, provavelmente, eu vou ter um custo de obra de 10 a 15 milhões de reais. Estou falando aqui valores médios, que eu vou ter que gastar em 2 anos ou 3 anos. Só que os meus possíveis 50 milhões, eu vou ter que tirar ali 30% do dono da área. Então vai sobrar para mim, loteador, 35%. Eu vou gastar 10, 15 na obra. Pô, a margem é absurda, que legal. Só que esse 35 eu vou receber ao longo de 15 anos. Eu vou financiar esse cliente que está comprando lote em 15 anos, ou em até 15 anos. E aí, lógico, entram diferentes estratégias. Quem pagar em tabela curta, eu dou um desconto. Quem comprar à vista, eu dou um desconto ainda maior, para você tentar acumular caixa para diminuir essa exposição de caixa que eu vou ter durante o período de obra. Então aí, de 10 a 15, essa exposição pode ser de 10 ou ela pode ser de 2, dependendo do quão bem sucedido eu for na velocidade de venda e no prazo das tabelas. Só que quando o loteamento engasga, é os 10 milhões, é os 12 milhões. E normalmente o loteador nunca está contando com esse cenário. E aí começa aquele ponto. Peraí, eu tenho que arrumar investidor, eu tenho que correr, engasgou louco, aqui. Léo, você era muito arrogante, cara, de tentar fazer isso e ter um emprego, depois fazer a empresa ao mesmo tempo, tá ligado? Sim, você sabe que é engraçado, dependendo do ponto de vista, sem dúvida, né? Pode parecer um pouco de prepotência, mas eu sempre tentei ser cauteloso. Acho que até por isso que depois eu consegui sair do outro lado. Tem histórias muito tristes. Toda cidade do Brasil que você for vai ter algum loteamento que não foi concluído. Te garanto. E prédio também, né? Meu pai mesmo já comprou apartamento em prédio que não foi concluído até hoje. Também. Por quê? Porque, cara, a incorporadora e o loteador, eles morreram. Acabou, tipo, o projeto não se pagou, não teve dinheiro para terminar a obra. E aí, no caso de um loteamento ou de um prédio, não terminou a obra, você não faz nada com aquilo. Ninguém compra, assim? Cara? É muito difícil, porque normalmente você acumula passivo consumerista, você perde o prazo das licenças, porque quando você aprova um loteamento, você tem um prazo para terminar a obra. E aí, se você não termina, você começa a ter um monte de penalidade do poder público. Né? Você pode ser penalizado de N maneiras, ou que os clientes vão entrar com ação contra você, pode virar ação civil pública. Então, assim, não é brincadeira, né, o mercado imobiliário. Então, isso me aprendi muito, me ensinou muito. E tive um lado muito feliz, eu tenho que reconhecer, como loteador. E aí, em 2014, vendo, né, o tamanho da oportunidade e dos riscos, né, eu cofundei com sócios e com um sócio financeiro muito forte, uma loteadora chamada Teriva, que fica aqui em São Paulo, ali perto da Faria Lima. Fiquei lá há muitos anos como sócio e tudo mais. E a Teriva hoje é uma das principais ou melhores loteadoras do Brasil. E a gente fez a Teriva 100% bootstrap. Tá? Então, hoje quem vê a Teriva fala, não, você tá de sacanagem. É impossível montar uma loteadora bootstrap. A gente falou, a Teriva foi bootstrap. E por que você saiu? É uma vida dura. Demais. Especialmente onde que pega. Primeiro, viajar todos os dias da semana. Ou para procurar área, ou para acompanhar a obra, ou para acompanhar lançamento. Então, assim, é uma vida absurdamente demandante. E eu casei, né? Enfim, tive meus filhos e para mim ia ficar uma conta cara de fechar no longo prazo. De novo, é uma questão pessoal.
Mas trabalhou lá full time por um tempo? Trabalhei uns bons anos lá, tipo, sempre lá. Então, eu usava o escritório lá como minha base, inclusive, tá? Mas isso em qual época? 2000 e... O meu pânico dos meus loteamentos que não estavam na Teriva, eu toquei lá de dentro. 2015, 16, eu toquei lá de dentro. Logo que você vendeu pra Link, você ficou um tempo ali e tal. Então eu tinha a minha demanda lá como Teriva, como sócio Teriva, mas naturalmente gastava muito tempo com as minhas empreitadas que eu estava alavancado na física. E a pergunta aqui não quer calar, Léo. Teriva é cliente da Cube ou não? Com certeza. Meu cliente, parceiro, ajuda com um monte de coisa, ajuda com roadmap de produto. E. Não, eles não são malucos de não ser cliente. Nem se eles não quisessem. Tem que ser, né, cara? Não, tem uma relação muito próxima até hoje. E aprendo muito, de novo, até pelo nível de gestão que eles têm. A Cube se espelha muito no que eles fazem de bom, o que dá para melhorar. E uma outra coisa que não era muito do meu perfil uma vez que você depende de aprovações dos projetos, etc., tem muita interação governamental. Tá? Teriva é uma empresa super coxinha, né, auditada e etc. Então ela acaba sofrendo em muitos lugares em prazos de aprovação, etc., por jogar muito limpo. Mas essa interface governamental, para mim, me fazia mal. Tá? E para mim, eu falo, basta... as minhas histórias de relação governamental lá do Tocantins. Tipo, eu não quero carregar isso pra minha vida de jeito nenhum. É outro jogo, é outra liga, não tenho estômago pra isso. Pô, perfeito, cara. E, cara, olhando pra rodada que vocês fizeram, com quem que foi o Series A? Então, foram 2 investidores, quem entrou foi a Upload e a Alexia. Então, 2 investidores que eu conheço de longa data, né, o Patrick Aripu, mais de 10 anos aí de relacionamento. Desde a DGF, né? Desde a DGF. Foi meu conselheiro em diferentes carnavais. Que legal. Não tinha sido meu investidor em nenhuma das empreitadas anteriores. Tá? E nem por isso, né, eu deixei de consultá-lo. E ele como um ótimo mentor e conselheiro para várias decisões. Então agora calhou de dar bastante certo a gente estar junto. E o outro, especialmente ali com o Rodrigo e o time da Upload ali, o Thomas e tudo mais. E o Rodrigo já conhecia de longa data e o Thomas também foi um rápido ali da gente se conectar. Gratidão ao Thomas que apresentou a gente aí também, exatamente, inclusive, cara. Fez a ponte. Então o time ali de primeiríssima linha e acho que já estão me ajudando e vão colaborar em algumas decisões estratégicas aí por já terem visto muita startup pelo lado de dentro escalar e dar certo e muitas darem errado também. Então, conto muito com o apoio deles. E aí, cagadas que você fez no fundraising aí, primeira e segunda rodada, cara? Da Cube? Você não tinha sido muito venture back, né? Não tinha sido muito, né? Mas, então sim, sempre dá para aprender. Nessa rodada de agora, a gente falou de alguma maneira com 75 VCs. Tá? Eu falou dos 2 que investiram, não falou dos 73 que recusaram. Não, assim, óbvio que teve mais alguns corajosos aí que acharam a tese legal e se mobilizaram, né, para term sheet, negociação, mas a esmagadora maioria, obviamente, falou não e por diferentes motivos. E aí tem alguns aprendizados, tá? Cara, mas eu acho que a maioria esmagadora não falou não. A maioria esmagadora só sumiu, ou não? Só sumiu. Exatamente. Só parou de responder, tá ligado? Só parou de responder, né? E é engraçado que a gente acaba encontrando com um ou outro em algum evento e etc. Ah, não, e aí, como é que tá a rodada? Não, tá legal, fechei tem 4 meses já. Tipo, tá legal, a rodada tá bacana. Tá bacana. Tipo, não, cara, vou falar assim, sacanagem, piada, né? Mas, não, vários aprendizados, assim, talvez de uma cagada, as primeiras conversas, eu sempre parti do princípio de que eles sabiam do que eu tava falando. Não, eles não sabem do que você tá falando. Eles não leram nada, né? Eles não leram nada, eles não têm a mínima ideia. Esse bobear nem lembra o nome da empresa. Não lembro, tipo, e por outro lado, o que é pior, assumem uma série de premissas do nosso negócio e da nossa indústria que não faz nenhum sentido. Então vou dar exemplos. A Cube está aqui, a gente é uma plataforma de infra de pagamentos para o mercado imobiliário, eu processo isso, faço aquilo, conecto com os RPs imobiliários, e nananana. Depois de 1 hora, o analista vira
e fala, então, só para confirmar que eu entendi, vocês estão montando tipo um OLX, então? Cara, aí você fala, putz, cara, perdi 1 hora do meu tempo. Tipo, ou os caras não prestou atenção, ou tipo... Isso aconteceu mais de uma vez, tá? E aí eu falei, cara, peraí. Ele não sabe do que a gente tá fazendo, ele não vai ter muito interesse de aprender. Então, como é que eu vendo a Cube sem ele achar que eu tô montando um novo OLX? De novo, nada contra o OLX, tá? Eu adoro o OLX, a questão do modelo de negócio, não tem nada a ver com o OLX, né? E aí, não, sabe lá, a Isaac, lá que fez um negócio legal de escolas, lá, sabe? A EducBank, lá, que era concorrente da Isaac. Então, eu tô tentando montar algo parecido. Nossa. Só que ao invés da escola, vai ter um incorporador. Ah, não, da Isaac, sim, entendi. Tipo, então, eu tive que tentar trazer exemplos, porque eles gostam de exemplos e analogias, né? E proxy e tudo mais. E o que a gente tá tentando montar no Brasil, hoje eu não tenho nenhum exemplo brasileiro fazendo isso na indústria de mercado imobiliário. E por que você acha que ninguém fez? Antes, assim, teve alguma coisa que não dava pra fazer conceitualmente, Ale, não estamos fazendo nada novo, tá? Já ocorreram iniciativas 10 anos atrás no próprio mercado imobiliário, mas que, na minha visão, não tinham a tecnologia disponível igual a gente tem hoje, ou não tiveram funding, pode ser. Então, conceitualmente, não estou fazendo nada novo. Essa é uma dor histórica do mercado imobiliário com o mercado de capitais. E eu acho que tem muito a questão do foco. A gente falou, a gente vai fazer só isso. Tá? Tipo, vamos construir uma infra com tech de ponta para resolver a processo manual, integração com os ERPs que não necessariamente vão dar as melhores APIs para a gente, e nós vamos ter que pôr a mão na graxa. Então, até conversando com os VCs, meu ponto para eles foi, e concorrência, né? E um novo entrante. Eu falei, o que a gente faz é muito pouco sexy. Não sei se... Não, tem o dó de quem compete, irmão. Tem que querer muito fazer esse negócio pra competir contigo, né? Entendeu? Se eu tivesse que começar hoje, talvez eu ia falar, cara, peraí, cara, vou fazer um negócio de native. Bicho. Então, tipo, porque eu falo, dificilmente alguém vai sair da faculdade e vai falar assim, tive uma puta ideia, vou levantar aqui com VC e vou montar uma infra pra resolver billing do mercado imobiliário. Cara, é muito pouco sexy. Tanto que ninguém fez, né? Cara, estamos rumando pro final do episódio aqui já. Queria fazer uma pergunta final, que é, qual que é o teu superpoder, você acha? Meu superpoder? Não vale resiliência. Não, assim, cara, sem hipocrisia, não sei se eu tenho um superpoder. Eu acho que... acho que não tenho certeza que eu não tenho, mas a gente vai aprendendo coisas legais. Que é o que me faz empreender, que me faz acreditar na Cube e etc. Cara, é a capacidade de trazer pessoas incríveis e com certeza muito melhores. Não sei por que elas acreditam no meu PowerPoint, tá? E pro meu time, eles acham que é um superpoder. Então, quando a gente tá tentando trazer algum talento que tá mais difícil ali, etc. E aí volta e meia eles falam, Léo, chegou sua hora de entrar e contar a sua historinha. Eu falei, pô, vocês estão debochando, né? Contar minha historinha é o quê? É fanfarronice? Não, chegou sua hora agora de fazer o cara vir. Ele falou, cara, é só você que vai conseguir fazer o cara não ir pro Nubank e vir pra Cube. Puta, vocês acham que eu tenho esse poder? Tá bom, vamos lá, me conecta aí que eu vou com o maior prazer. Então, assim, no mundo tão competitivo de talentos, né, e com tanta empresa legal de tech e que é referência pra gente, e óbvio que a gente quer sempre os melhores, cara, talvez isso tenha que ser o superpoder, tá? E, pô, você claramente tá fazendo um ótimo trabalho, Léo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado ali pelo convite. Obrigado aí pela audiência. E pra, quem conhecer um incorporador, loteador aí, multipropriedade e tal, só chegar no site da Cube e tal, Pode clicar lá, tem uma chance alta de cair no meu próprio WhatsApp, tá? Uma parte dos leads caem direto para mim, adoro atender, faço com o maior prazer e no pior cenário nós vamos bater um bom papo, discutir mercado imobiliário e quem sabe aí a Cube poder ajudar de alguma maneira. E quem quiser trabalhar na Cube, tá com vaga aberta? Sempre com vaga aberta, estamos crescendo, temos um time agora já de 50 pessoas. Vendas, marketing. Vendas, marketing, quem quiser focar mais com IA, quem quiser fazer um estágio, né, bacana lá com mão na massa, então a Cube tá de portas abertas. Tá apresentado, valeu meu querido. Obrigado, Ale, valeu.